Este episódio do Passaporte Orlando é um oferecimento dos nossos colaboradores. Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E é isso aí, Ju. Estamos aqui para mais um flashback de viagem. We have to go back, Ju. We have to go back. A gente não vai ao vivo, porque, né, não deixam, mas a gente não tá podendo ir, né? Não estão querendo nossa presença, Pois então a gente é. tem que reviver coisas já vividas. Saudade do que a gente já viveu, né, Neymar? Saudade do que a gente já viveu, saudade de poder viajar, saudade de dólar abaixo, né, Ju? Nossa senhora. Pois é, gente. É um relato de viagem passado. Passado, vai, antigo já. Isso, a gente fez alguns episódios atrás aqui um flashback de viagem, né? Quando já estávamos vivendo aqui no coronaverso, ou seja, não podendo viajar. O pessoal adora relato de viagem. É reclamar. É reclamar tá? que tá faltando, mas a gente não podia fazer nada porque a gente não tava viajando. Bom, eu passei um final de semana no Bourbon Atibaia. Eu posso dizer tudo que eu comi lá. O relato de viagem de 2 horas de 2 dias. De 2 dias. No resort. Só a Ju e a Maroca. Se vocês quiserem, eu posso fazer também. Nem a pau. Aí a gente pegou a estrada. Aí eu dirigi. Aí a gente tava trânsito na marginal. Tem que ser por... Bom, e esse episódio que a gente fez algum tempo atrás, a gente voltou pra 2009, quando a gente fez o nosso relato de nossa primeira viagem juntos aqui pra Orlando, né? Eu e a Ju, já depois de casados, né? Que foi a viagem inicial lá, que realmente foi a sementinha que virou hoje o que é o Passaporte Orlando. Mas tiveram outras viagens que nós fizemos, das quais a gente nunca fez um relato de viagem aqui no podcast, porque ou o podcast estava muito no começo, ou a gente naquela época achava que a gente não ia falar sobre coisas não Orlando, né? A gente até fez aqui relatos de viagens mais recentes que a gente fez fora de Orlando, que a gente falou pra vocês da nossa passagem pelo Chile, pelo Havaí e tudo mais. Então, algumas dessas viagens que a gente fez pra trás ficaram fora dos relatos que a gente, né, tem feito aqui costumeiramente, sempre que possível, sempre que deixa a gente viajar, né, Ju? Sim, estamos ansiosos. Sempre que não tem uma pandemia mundial atrapalhando na vida, quando a gente pode viajar, a gente vinha aqui e fazia o relato de viagem pra vocês. Mas algumas dessas viagens ficaram pra trás. Então hoje a gente resolveu, né, pra matar essa saudade aí de tempos melhores que a gente podia viajar com o dólar baixo pro exterior, nós resolvemos trazer um relato de viagem passada, onde nós fizemos em 2013, uma viagem que é uma das minhas favoritas de lembrar, porque é uma das coisas mais doidas que a gente já fez. Nós já fizemos destinos muito, muito legais, mas essa foi uma doideira, que nós fomos pro Alasca e nós fomos pro Canadá, e depois demos uma passadinha em Las Vegas e Los Angeles, nada a ver, né? É caminho. Caminho, a né? lógica foi essa. É caminho. É caminho. Então a gente veio trazer pra vocês esse relato dessa nossa viagem maluca aí que fizemos em 2013, que foi muito legal. Tem um pouquinho de Disney, então fica. Tem um pouquinho de Disney, a gente passou pela afinal, Disneyland, a gente é humano, né? É, exato. A gente não é de ferro, né? Não é de ferro. É, ninguém é de ferro. Então é isso, viemos aqui para mais um flashback de viagem nossa de 2013. Aí a gente vai rapidinho pros recadinhos e a gente já volta pra contar tudo pra vocês que a gente fez aí nessa viagem. É um relato de viagem do passado. Do passado, é isso aí. Pra lembrar tempos bons e pensar no que a gente vai poder fazer no futuro, quando toda essa porcaria voltar ao normal. Bom, se você quiser entrar em contato com a gente, tem o nosso e-mail, que é o podcast@passaporteorlando.com.br. Você pode mandar aí sua notícia, sugestão, crítica, momento mágico, elogio, o que mais quiser mandar pra nós aqui, fica à vontade. A gente gosta muito de receber aí seus comentários. E se você não quiser mandar por e-mail, pode mandar mensagem através das nossas redes sociais, como Instagram, Twitter, Facebook. Estamos em todas, é só procurar lá pelo Passaporte Orlando, com certeza você vai achar. Lembrar que a gente já tá aí 1 ano com a nossa campanha aí de colaboração. Se você gosta do que a gente faz aqui, se você quer de alguma forma contribuir com o Passaporte Orlando e ser um colaborador ou colaboradora, você pode baixar o aplicativo do PicPay no seu celular e assinar lá alguns dos vários planos que a gente disponibilizou lá nessa plataforma do PicPay. Cada uma delas, né, valores diferentes, dando recompensas individuais diferentes, e todas juntas aí ganham a recompensa coletiva de um episódio extra todo mês.
Então a gente sempre agradece por todo mundo que quer e pode ajudar de alguma forma. Se você quiser ajudar de alguma forma, por exemplo, de graça, você pode sempre compartilhar aí as nossas publicações, nossos episódios para os seus amigos, colegas que também têm interesse aí nesse assunto. Fica à vontade, a gente fica agradecido por qualquer forma de ajuda que puder ser dada, como por exemplo, quem ouve a gente lá pelo Apple Podcasts e quiser lá dar 5 estrelinhas e deixar um recadinho pra gente lá na Apple Podcasts, beleza? Ju, e a Via Mundo Travel, como é que tá? Via Mundo Travel voltou! Estamos de volta! Estamos de volta. Open for business. Parcialmente. Tá? Mas estamos de volta. Decidimos que a situação deu uma aliviada com tanta vacina, ainda bem. Muito bem, o pessoal se vacinando. É bom ver o pessoal se vacinando. Nossa, é uma alegria imensa. A Via Mundo voltou para a venda de viagens nacionais, tá? Internacionais, só para destinos que estejam com fronteira aí aberta. Por enquanto são poucos. Poucos, né? Infelizmente. México, que sempre esteve, alguns destinos no Caribe, Colômbia, Suíça, Turquia. Quiser, lembrando que tem muitas ressalvas ainda para esse tipo de viagem, então tem que pensar muito bem, certo? Para você sair, você precisa de um PCR, que você precisa fazer muito perto do voo. Para voltar, precisa de um PCR. Então, se você, por acaso, der um PCR positivo, você ou não vai, ou não volta. O que é perigoso. Então, assim, é um momento, mesmo os países que abriram fronteira, é um momento delicado. Os países que não abriram fronteira, principalmente o nosso objeto de desejo maior aqui, que é os Estados Unidos, ainda não vou fazer venda. Peço desculpas até, eu sei que tem gente querendo fechar para 22. Eu também acho que vai abrir, mas como ainda tem a certeza, né? Não vamos... com incerteza, ainda tem coisa parada do ano passado, tem muita pendência. A gente, enfim, é complicado para uma agência pequena lidar com essa situação e com muitas pendências mesmo. Então, por prudência, tanto pro cliente, né? Quanto pra gente. Exato. Viagem internacional, só quando realmente a gente souber da fronteira aberta. Mas, viagem nacional, estamos retomando agora. Então, se você quiser resort, passeio por aí, praia, sul, centro-oeste, resort perto pra ir de carro, próximos das capitais, onde vocês moram, resorts longe pra ir de avião, no Nordeste, na praia, no hotel fazenda, o que tiver, o que você quiser dar uma fugida pra realmente tirar a cabeça fora d'água, né, desse ano maluco aí. Exatamente, todo mundo precisa dar uma descansada desse ano doido aí. Todo mundo precisa e já tá dando pra fazer isso com, uma certa segurança, então... Especialmente se você já tivesse vacinada, melhor ainda. Né? Isso é a nossa preferência, né? Então, estamos de volta. Viagens nacionais por enquanto e destinos abertos. É isso aí, excelente. Quem quiser aí, conte com a gente. Já sabe o e-mail, é o contato@passaporteorlando.com.br ou direto no viamundo@viamundotravel.com.br. Os 2 e-mails caem direto aqui com a Ju. Isso. Quem já tem o contato aí por WhatsApp, por qualquer coisa do tipo, já pode mandar também. Sinal de fumaça, o que quiser. É só procurar que a gente fala, beleza? Atenção, senhores passageiros, para o momento boa viagem. Então, Ju, quer dizer que além da Via Mundo estar voltando as atividades para vendas nacionais, ainda temos um momento boa viagem hoje? Reestreia sensacional do Momento Boa Viagem! Uhul! Uhul! Uma alegria. Vamos retomar, tá? A gente ficou sem o Momento Boa Viagem, até teve algumas viagens aí nesse meio tempo, coisa que já estava agendada e tal, mas a gente, diante da situação, né, a gente acabou não fazendo mais o Momento Boa Viagem, mas agora, segundo semestre de 2021 é vida nova, então a gente tá retomando. E vamos começar então esse Momento Boa Viagem. Na verdade vai ser um Momento Boa Viagem já em ação. Pessoal todo vacinado, viajando, né? O importante é estar vacinado, né, gente? Com certeza. Então esse é o primeiro Momento Boa Viagem em ação, porque provavelmente quando sair esse episódio estarão em destino, mas de qualquer forma vão ganhar o nosso primeiro Momento Boa Viagem pós fim do mundo aqui. O Rodrigo Petriche, a Lívia, a Beatriz, o Leonardo. Eles vão passar dias deliciosos lá num certo Iberostar na Bahia. Nada mal, nada mal. Como é que é? A animação é muito boa. Quem já foi sabe o que a gente tá falando. Sim, quem não foi, vá. E vá com a Via Mundo Travel, por favor. Mas a animação é muito bom. Então o Rodrigo já sabe o que é isso, com certeza. São 16 vezes por dia que a gente fica descobrindo que a animação é muito boa. Aproveitem muito aí esse descanso merecido aí. Excelente. Então, pro Rodrigo e a família, excelente viagem pra vocês. Se divirtam. Vamos descansar desse ano maldito que a gente tava vivendo aí. É isso aí. Mas tem mais. Temos mais viajantes.
Bom, tem mais momento boa viagem. Quem agora tá indo pra Porto de Galinhas, na verdade, Pojuca, a Carla Lagana, vai levar os filhos, o Felipe e a Isabela, pra curtir alguns dias também de resort lá no Marulhos Resort, em Pojuca, em Pernambuco. É uma excelente viagem pra vocês. Aproveitem muito. É isso aí. Boa viagem pra Carla, Felipe e Isabela. Boa viagem. E tem mais! Tem mais! Caramba, o gerente tá doido. A gente enlouqueceu! Nada melhor que pegar um friozinho básico em Gramado, né? Em julho. Quem vai pra lá é o Diogo Macedo, a Débora e a Maria. Eles vão passar uns dias lá com a família em Gramado. Vai pegar um friozinho básico. Eles que são de Garanhuns, né? Vão pegar uma pequena amplitude térmica de diferença pra passar julho em Gramado. Mas vai ser muito legal também. Uma excelente viagem pra vocês também. Leva casaco. É isso aí, Diogo e família. Excelente viagem pra vocês. Divirtam-se, aproveitem pra descansar também desse momento maldito que a gente tá vivendo aí de pandemia. Todo mundo vacinado. Tamo vacinado. Grande abraço a todos, então. Excelente viagem a todos. Muito obrigado aí pela confiança. E é isso aí, pessoal. Tamo de volta ativo aqui na Via Mundo Travel. Quem quiser já sabe, né? Já sabe. Vamos lá, Ju, vamos voltar agora, vamos pegar a nossa máquina do tempo aqui, nosso DeLorean, e vamos voltar para o longínquo ano de 2013. 8 anos atrás. 8 anos atrás, malandro, como faz tempo essa viagem, parece que foi ontem, Ju. Foi. Bom, qual que foi o nosso drive, digamos, quando a gente planejou essa viagem foi a primeira vez? Assim, qual que foi o... Porque assim, é uma viagem com múltiplos destinos, né, mas a gente tinha um foco original, né? Sim. Que era o Cruzeiro do Alasca. Sim. Né? A gente era louco pra fazer esse cruzeiro no Alasca. Já fazia algum tempo que a gente olhava pra ele já com olhos assanhados, né, Ju? E aí a nossa viagem foi desenhada, foi desenvolvida em volta desse cruzeiro, né? Sim. Então a gente foi vendo o que dava pra fazer antes, o que dava pra fazer depois e tal. E aí eu não lembro, Ju, se foi você que já deu a ideia. Falou, já vamos fazer o Canadá, já vamos aproveitar, pegar carro, não sei o quê. Eu não lembro como é que foi a discussão pra gente colocar os destinos de carro, porque, assim, até já adiantando um pouquinho, a gente depois que desceu do cruzeiro, a gente chegou a dirigir 10 horas de carro pelo Canadá num dia só para chegar numa cidade chamada Banff. Sim. Eu não lembro como é que foi isso, Ju. Se a gente chegou à conclusão e falou assim, não, vamos de carro mesmo, azar, não precisa de avião. A gente, na verdade, quando a gente, né, viu... Começamos a estudar os cruzeiros. Aí, esse cruzeiro que a gente acabou pegando, vou falar dele em detalhes daqui a pouco, ele descia em Vancouver. E aí, a minha memória de... Na época eu não tinha agência, tá? Eu era... É verdade, Na época eu não tinha nada de trabalhar em turismo, nem nada assim, então eu tinha uma noção afetiva de que o lugar mais bonito do Canadá... Olha, eu não sabia o nome do lago, mas eu falava, tem um lugar no Canadá, que é o lugar mais bonito ever, que tem um lago azul numa montanha com nas neve. rochosas, né? Então, mas eu não sabia. Eu falei, tem um lago no Canadá que é a coisa mais linda que tem no Canadá. Tem um lago no Canadá. Aí você vai no Sr. Google. Sim, lógico. Lago no Canadá. Digitou lá, apareceu Lake Louise. Lake Louise Que a gente não sabia que chamava Lake Louise. Aí a gente foi localizar o Lake Louise no mapa. E aí que veio a introdução das rochosas no Canadá, que é em Alberta. É no estado de Alberta, né? O estado ao lado do estado da British Columbia, que é Vancouver, né? Então o nosso cruzeiro acabava descendo em Vancouver. A gente fez milhares de estudos pra ir de avião, porque eram 10 horas de carro. Exatamente. Ia ficar carésimo. A gente ia chegar no mesmo horário. Eu prefiro sempre carro do que avião. Você vai ouvindo música, vendo paisagem, parando. Então essa opção pelo carro, apesar de ser longe, essa opção pelo carro foi interessante, assim, foi... Não, e as estradas, a gente começou a procurar umas fotos de estradas, as paisagens que a gente vê nesse caminho na estrada, elas são lindíssimas. Na verdade, nesse não é tanto. Sim, mais exato. Quando chega em Alberta. Mas tinha, porque a gente passou por cenários... a gente chega mais pra frente. Mas essa estrada de Vancouver pra Banff era bonita, era bonita. Era mais a maior parte dela era mais uma estrada... Normal, mas pelo meio do mato ali, cheio dos pinheirinhos, aquelas coisas bem bonitinhas de Canadá, né? Isso foi mais chegando em Alberta. Exato. Pra ir pra Banff. Mas, enfim, aí foi isso. Então, eu falei, eu sei que tem um lago lindo no Canadá. Procura o lago lindo do Canadá, que eu não sabia o nome, não sabia lugar, não sabia
coordenada. E aí que chegamos ali nas Rochosas e foi esse o desenho da parte principal. E aí eu lembrava que assim, a gente tinha, naquela viagem que a gente fez o flashback no outro episódio, de 2009, que a gente fez Orlando, Los Angeles, Las Vegas, Miami, Nova York e tal, a gente gostou muito de Las Vegas também. E a gente não tinha voltado pra Las Vegas desde 2009. Aí a gente tava querendo voltar já pra Las Vegas. E aí a gente falou, olha, Ali em cima. Banff é ali naquela... Banff é linha reta com Las Vegas. É pra costa leste, Não, né? Banff, Oeste. é Calgary, né? Calgary, Porque, bom, a gente chega lá, mas Banff é uma cidade a lá Campos Jordão on crack, né? Campos Jordão mega master em termos de visual, de paisagem. Mas a cidade que tem o aeroporto, que é a cidade, Próxima. A grande cidade mais próxima é Calgary. Então, pra voltar, a gente voltou por Calgary. E aí a gente falou, olha, esse voo, ele não seria direto, obviamente, não ia ser Calgary, São Paulo. Óbvio. A gente ia ter que fazer uma conexão Nos Estados Unidos. nos Estados Unidos. Aí a gente falou, olha, por que a gente não dá uma paradinha, então, em Los Angeles, já que a gente vai ter que pegar o avião mesmo, a gente fica uns dias em Los Angeles. Aí falou, já que a gente tá em Los Angeles, por que a gente não dá uma esticadinha e passa mais uns dias? E nossa viagem foi esticando. Então é por isso que a gente fez essa doideira de Alasca, Canadá, Las Vegas e Los Angeles, entendeu? Foi. E essa ida pra Los Angeles foi a nossa primeira visita na Disneyland. Foi quando a gente conheceu a Terra Sagrada pela primeira vez. Foi a segunda vez que a gente foi pra Los Angeles, a primeira foi que a gente contou Sim, aqui. só que aquela vez a gente não foi pra Disneyland. Porque a gente não ficou um dia. Exato. Então essa segunda a gente falou, não, vamos lá então, vamos conhecer a Disneyland. Então quer dizer, de um cruzeiro da Alasca a gente pensou, não, estica pro Canadá por causa do lago, não, já que a gente tem que parar em Los Angeles, vamos esticar pra Disney, não, já que a gente tá esticando pra Disney, vamos esticar pra Las Vegas. E aí a gente passou quase um mês, acho que foram 26 dias. Essa foi uma viagem longuíssima. A gente foi no dia 20 de setembro e chegamos de São Paulo de volta no dia 14 de outubro. Exatamente. E foi muito legal mesmo essa viagem. Então agora vamos lá, vamos entrar no passo a passo do que a gente viveu nessa viagem, né, João? Sim. Alasca, um lugar onde engordar e beber nunca é demais. Onde ninguém diz coisas do tipo, é obrigatória a presença do seu diploma escolar. Bom, e aí começou toda a viagem ali com o nosso primeiro, né, saída aqui de São Paulo, com um voo, que a gente fez uma parada onde? Em Dallas? Em Dallas. Foi a primeira vez que a gente parou em Dallas, mas foi só aeroporto mesmo. Só aeroporto. A gente parou muitas vezes em Dallas. Não, porque pensa, na verdade, qual que era o nosso destino final? Seattle. Por que a gente foi pra Seattle? Porque o cruzeiro saía de lá. E se você for ver Seattle, é muito longe. Seattle é, assim, se tem a cidade... muito longe. A cidade mais longe de Miami possível, dentro dos Estados Unidos, é Seattle. Tipo, continental. Continental, Alasca, exatamente. E Havaí. Exatamente, continental. Ela é diametralmente oposta à pontinha da Flórida lá, que é o pênis da América, como o Peter Griffin fala. Se você for pro diâmetro oposto nos Estados Unidos, é o biquinho lá no canto superior esquerdo dos Estados Unidos, Quase que é Canadá. Seattle. Que é quase Canadá, bem na fronteira já com o Canadá. Olha, acho que são 7 ou 8 horas de voo de Miami pra Seattle. É muito longe. Quando tem esse jogo na NFL, todo mundo sofre, porque ele sofre o que a gente sofre pra ir pra lá qualquer vez. Mas assim, é um voo como se fosse São Paulo, Miami. Tão longe quanto. É tão longe quanto. Então a gente foi pra Dallas, que é uma pernada, e de Dallas ainda foi mais uma pernada pro Seattle. Sim. É muito avião. É muito avião. Eu achei que fosse morrer, mas tudo bem. Chegamos em Seattle. Você já vê, a primeira coisa que eu me lembro de aeroporto é ver coisa de esquimó. Exatamente. Um monte de Alaskan Airlines no aeroporto, já tinha um iglu, tinha uma homenagem, né? Lembra uma escultura? Sim, aqueles totens, são os totens que eles fazem, né? Porque é uma cidade muito com essa cultura inuit lá ainda, porque como tem a fronteira com o Canadá e tal, eles têm essa cultura esquimó lá, não à toa, pra quem vê NFL, né? Por um acaso, 2013, quem se lembra, é o ano que o Seattle foi pro Super Bowl e venceu pela primeira vez, né? Foi a temporada 2013-2014. Quando nós estivemos em Seattle, por que nós estivemos em Seattle, que a gente já acompanhava a NFL, mas a gente não tinha nenhum time favorito, quando voltamos dessa viagem, a gente falou, beleza, a gente gostou da cidade e tal, a gente gostou do climão deles. A gente passou pelo estádio, né, pelo CenturyLink Field, e aí a gente falou, vamos torcer pro Seattle nesses playoffs então, porque a gente não tinha nenhum time favorito. E aí o Seattle, por acaso, ganhou até hoje o primeiro e único Super Bowl, né? Foi a gente que deu sorte, porque a gente foi pra cidade. A gente deu muita sorte pros caras lá. Muita sorte. Mas quem já viu, de repente, né, no próprio... na NFL, você vê que os caras pintam a cara usam as coisas, meio que
volta pra esse lado de esquimó, até o próprio o logo do Seattle, o original, não o que eles usam, o original, ele tem um design meio com cara de totem. Então, é por causa dessa cultura que a cidade tem ainda muito com esses esquimós, né? Muito interessante. E falar um pouco de Seattle, era uma cidade que eu tinha muita curiosidade, acho que muita gente, como eu, principalmente as moças, amam o filme que é o Sintonia de Amor, que é o Sleepless in Seattle. Bom, tem muito Seattle por aí, né? Sim. Tem Seattle no Grey's Anatomy, principalmente, agora os 50 Shades of Grey, mas pra mim, Seattle sempre foi o sinônimo do Sintonia de Amor, que o Tom Hanks e o filho moram em Seattle. E o que a gente imaginava de Seattle era o que eu via no filme. E aí ainda juntou com o NFL, então foi um lugar muito, muito legal de se visitar, um lugar diferente, não é tão dentro do roteiro normal, mas é muito legal. E pra quem não sabe, a cidade também que é onde se originou o Starbucks. Starbucks é de Seattle, então lá é Starbucks pra virar pra grunge, quanto é lugar. O grunge, e o grunge, né? O movimento Nirvana. grunge com Nirvana, é um movimento musical dos anos 90 ali, totalmente originado em Seattle. E é uma cidade que tem uma cultura muito interessante. E é um clima diferente, assim. Ela não tem a mesma carinha das outras cidades que a gente conheceu, né? Dos Estados Unidos. Sim. O downtown dela lembrava um pouco, assim... Tinha uma cara meio de Chicago, meio de Nova York. Mas, assim, as ruas mais urbanas, mais de periferia, você via que lembrava, assim, uns bairros aqui de São Paulo, sabe? Era uma coisa interessante. Eu gostei da cidade. Eu gostei. Só pra completar, por que Seattle? Porque tem cruzeiro que sai de Seattle e volta pra Seattle, tem esse cruzeiro que sai de Vancouver e volta pra Vancouver, e a gente achou esse cruzeiro que saía de Seattle e voltava pra Vancouver. Não tinha aquele negócio que tinha a diferença do cruzeiro que faziam pelo mar externo e outros que faziam pela passagem interna? Não. Tinha diferença de algumas paradas. Paradas. A gente escolheu, verdade. A gente viu foto e tal, porque variava algumas paradas, então a gente escolheu na verdade, pelas paradas. Mas, curiosamente, foi um que começava em Seattle e acabava em Vancouver. Então deu a oportunidade de a gente conhecer coisas diferentes. Exato. A maioria dos cruzeiros lá sai do mesmo lugar que volta. Esse foi uma exceção. Exato. Então por isso que a gente foi por Seattle. Isso. Então juntou um monte de coisa. Mas enfim. E como eu e a Ju, a gente já fez isso em outras viagens que a gente fez com o cruzeiro, a gente sempre evita chegar na cidade no mesmo dia que você tem que embarcar. Ah, não. É muito arriscado. Porque é muito arriscado pra você ter um voo atrasado e você perde seu cruzeiro, né? Então, a gente sempre chega um dia antes. Que te dá não só a oportunidade de você, né, se tiver algum imprevisto, alguma coisa, você não perde o seu cruzeiro, mas te dá a oportunidade de conhecer aquela cidade, né, que você tá indo lá, onde você embarca no cruzeiro. No caso do Seattle, a gente pôde chegar num sábado e o cruzeiro saía no domingo, se eu não me engano. A gente chegou lá às 10 da manhã e teve todo sábado pra conhecer, e domingo de manhã também, né? Por incrível que pareça, a gente, por mais sorte que seja, Seattle é uma das cidades que mais chove no mundo. Sim. A gente pegou um dia super ensolarado, lindão, assim, e, cara, a gente andou pra caramba, a gente andou muito a pé lá. Sim, pegou um hotel super bem localizado ali perto entre a Sky Needle e o Centrinho. Space Needle. A gente pegou um hotel bem localizado, então foi... Então aí, chegando lá, a gente fez o check-in no hotel e a primeira coisa que a gente fez foi sair passando pelas ruazinhas em direção ao Space Needle, que é o ponto mais tradicional de Seattle, né? Sim. É o ponto mais visual que todo mundo vai, um mega turistão. E aí a gente subiu lá na Space Needle e tiramos ali, vimos a vista de toda a Bahia ali de Seattle, que Seattle é uma cidade portuária, né? Então, não é à toa que o cruzeiro sai de lá, mas o visual era lindo lá de cima, né? A casa do Tom Hanks no Sleepless in Seattle é na beira do... Acho que é lago. Deve ser. Não era mar, mas era muito significativo. Nossa, e foi muito interessante subir lá, porque lá de cima a gente já viu o estádio do Seahawks. Sim. Foi a primeira vez que a gente viu o estádio do Seahawks, foi lá de cima. Sim. E o interessante é que a Space Needle, ela fica num local, num parque, que não tem só ela, né? O americano sabe fazer as coisas, né? Exatamente. Quando a gente comprou o ingresso, a gente ganhou, além da Space Needle, um acesso ao Chihuly, que é aquele museu de vidro. Ah, sim, Lembra? sim. Coisa mais linda? Museu de vidro. Então a gente só marcou o horário pra subir, né, na Space Needle. Fotos maravilhosas, coisa mais linda. E depois foi, assim, isso a gente já imaginava que ia ser legal. Aí a gente veio que grátis aqui no ingresso acesso ao tal do museu de vidro. Eu acho que chama Chihuly. Gente, que coisa surpreendente, maravilhosa. É um museu
museu de estátuas de vidro. Muitas de Murano, que eu já tinha visto lá em Murano mesmo, lá perto de Veneza. Mas que demais, que lugar mais lindo. A gente ficou muito encantado. Tinha um jardim externo de estátuas de vidro. Sim. De escultura de vidro. Foi muito legal. Muitas cores, muitas formas. Nossa, era um negócio muito legal. Foi surpreendente, assim. A gente não sabia se ia ou não, e a gente entrou e a gente ficou extremamente surpreso e feliz com esse passeio extra. A gente nem sabia, foi dessas sortes, assim. Eu não sei se isso ainda existe lá, se é uma coisa que fica lá direto. Apareceu no jogo do Seattle. É verdade. A gente viu umas imagens aéreas, né? Sim. Mas eram lindíssimas as esculturas. Valeu muito a pena. E em volta ali desse pecismo tinham outras coisas. Tinha tipo um centro cultural mesmo, onde tinha local para concertos, tinha fontes, onde você via criança brincando. Crianças brincando numa fonte aberta, assim, uma coisa super legal. Ali comeu, acho que o melhor milho cozido. Nossa, é verdade. Que eu já comi na minha vida foi nesse parque. Foi demais. Saindo lá dessa área lá do Space Needle, a gente foi andando, a gente andou bastante esse dia, né? Porque a gente andou pra caramba. A gente foi pra um outro ponto turístico famoso de Seattle, que é o Public Market Center, que é o mercado de peixe de Seattle, que é bem famosinho, até aparece de vez em quando quando a NFL transmite os jogos do Seahawks lá de Seattle mesmo. Eles mostram aquela barraquinha onde... Não é um mercado de peixe, é um mercado, na verdade é mais conhecido como Pike's Market. O mercado de peixe é o mais famoso, a barraca, mas ele tem de tudo, né? Muita coisa de mercadão, mas muita coisa de consumo consciente, produtor local, aquelas coisas. Mas a mais famosa é a barraca de peixe. A barraca de peixe que os caras ficam jogando peixe pro cliente de longe, assim. O cara pede alguma coisa, ele anda uns 10 passos, o cara joga o peixe de um lado pro outro. É um evento, assim. É famosíssimo. É famoso. Aparece no Sleepless in Seattle. Aparece também no Sleepless in Seattle, é verdade. Nós fomos andamos pelo centro ali. Esse é no centro, né? Então esse foi esse pedaço que a gente realmente tirou pra andar, conhecer a cidade. A arquitetura lá do centro tinha prédios muito novos, né? E também tinha uns prédios mais antigos, bem com cara de Nova York, assim, daquela arquitetura mais antiga. Bem interessante. Mas aí depois que a gente andou por esse centro, nesse primeiro dia, como a gente caminhou bastante, eu lembro que a gente acabou assim, meio de tarde, até meio cansado, a gente voltou pro hotel, já tava escurecendo. Eu acho que a Ju tava com o pé doendo, já tava já tá tinha chegado daquele jeito. Já tinha chegado daquele jeito. Aí eu saí, porque tinha nas ruazinhas ali próximo do nosso hotel, eu fui numa pizzaria pra pegar umas pizzas pra gente comer no hotel. Então, que era um bar, e aí eu fiquei mó feliz, assim, me sentindo mó jovem, quando eles me pediram a minha identidade pra comprar uma cerveja. Me acharam uma cara de velho. E os caras me pediram minha identidade pra comprar uma cerveja lá. Mas foi muito louco. E aí a gente, foi uma viagem longa, cansativa, com um fuso horário maluco, porque pra lá, né, a gente são o quê? Umas 6 horas de diferença de fuso? Acho que 5, 6 horas. Então a gente acabou, não ficamos à noite, a gente não saiu pra fazer nada, porque a gente tava meio cansadão mesmo, né? Porque pegar voo, né, com parada em Dallas, chegando lá, ainda ficamos o dia inteiro andando, foi pesado. Aí a gente foi dormir, porque o dia seguinte a gente tinha algumas poucas horas pra fazer um passeiozinho de manhã, até o horário que a gente fosse embarcar no nosso cruzeiro no começo da tarde, né? E a gente decidiu fazer um negócio bem tradicional lá também, que é comer um café da manhã de caranguejo lá no Public Market, lá no Mercado dos Peixes, no Pike Market. E, obviamente, o dia seguinte não foi igual o nosso primeiro dia. Já tava nublado e chovendo. O dia seguinte acordou um típico dia de Seattle, né? Nublado e chovendo. Mas fomos até lá o mercado de peixe, lá o Pike Market. Cara, era muito interessante, assim, pra quem já foi nos mercadão da vida, Mercadão de São Paulo, por exemplo. Lá era muito parecido. Então, você via assim, no mercado lá de caranguejos, por exemplo, aquele monte de caranguejo gigante do Alasca, aquelas patonas enormes, assim, tudo exposto ali pro pessoal comprar, era muito legal. E tinha um restaurante lá, que eu não lembro o nome desse restaurante, a gente não marcou aqui no final dos contos. Mas era o que tinha mais fila, então a gente imaginou que era o mais... Era um restaurante antigão, assim, com uns móveis antigões, assim, com uma cara bem de tradicional mesmo, e a galera se matando pra entrar lá pra tomar café da manhã, e fomos lá nós. E, cara, eu lembro que eu gostei tanto desse café da manhã. American, né? Mas assim, era um prato, era um prato bem servido, era um omelete de caranguejo. Servido assim, um pratão, um omeletão de caranguejo, com caranguejo ali no meio, né, desfiadinho, e umas torradinhas e um sucão de laranja. E a Ju pediu, acho que uma panqueca de frutas vermelhas e tal. Cara, eu lembro que eu gostei muito do meu prato, tava delicioso. O meu não era muito bom, mas não é o que eu costumo comer, né? Mas eles não têm pão francês com manteiga, né? Então... Lá vem a Ju reclamar do pão francês com manteiga. Ai, que coisa chata. Não, é doce. Eu não como doce no café da manhã. É a única hora
hora do dia que eu não como doce. Então, assim... Mas valeu a pena, Mas era uma valeu. coisa bem tradicional. Exatamente. E aí, como, né, a gente andou rapidinho ali pelas ruas, né? A gente voltou a pé até o hotel, porque a gente tinha que fazer o check-out, catar nossa mala e ir pro cruzeiro. E a gente foi andando de mala, lembra? Que a gente desceu aquelas puta ladeironas pra chegar até o cruzeiro a Mas era pé? bem perto. Era perto. O hotel era do lado do porto. Mas era ladeira, lembra que era um barrancão? Com as balonas. Com as malonas, a gente não tá acostumado nos Estados Unidos a andar tanto em ladeira assim, a não ser, sei lá, em São Francisco, né? Sim. E aí fomos nós lá com a nossa mala descendo até o nosso cruzeiro. O navio era o Norwegian Pearl. Sim. Embarque em Seattle, desembarque em Vancouver 7 noites. Bem-vindo ao Alasca. Toma aqui, $1.000. Puxa, até que enfim. Mas por quê? Pagamos a cada residente $1.000 para que as petrolíferas destruam a beleza natural do nosso estado. Tô em casa. A rota. Então, a gente escolheu esse cruzeiro pela rota, porque a gente comparou todos os cruzeiros que tinham no Alasca naquela época, né? E esse a gente achou que era o que tinha as melhores paradas. Então, ele tinha um dia de navegação, parada em Juneau, que é a capital do Alasca, parada em Skagway, parada em Ketchikan, ele tinha uma parada em Vitória, no Canadá, e a descida em Vancouver. Então, a gente achou que era o cruzeiro mais completo, que tinha mais opções e mais saídas do cruzeiro pra conhecer coisa. Porque assim, o cruzeiro é legal, mas esse eu já falei, né, da diferença de cruzeiro Sim. pelo cruzeiro e cruzeiro pelo destino. Esse é um cruzeiro pelo destino. Exatamente. E esse tinha mais paradas. A gente fez realmente essa comparação. Eu acho que a principal coisa que a gente perdeu que algum outro cruzeiro tinha era Sitka. Sitka. Sitka é aquela cidade, pra quem viu A proposta. A Proposta, o filme com a Sandra Bullock e com o Deadpool. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. É a cidade dele, que eles vão lá e tal. De todas as paradas, porque assim também, explicar do Alasca. Apesar do Alasca ser enorme e gigante, a parte turística dele é muito resumida àquela península sul. Mais perto do Canadá Mais continental perto, ali. Vai. exatamente, que mareia mesmo o Canadá. A parte turística, que são essas cidades mesmo. O grosso ali, o território maior do Alasca, ele não é muito turístico. Tem a Anchorage. É bem inóspito, né? É inóspito, obrigado. Anchorage até tem algumas pessoas mais curiosas e tal, mas assim, tirando isso, que é a principal cidade, mas assim, a parte turística é essa. E ela é feita mesmo de navio porque não tem vias. Sim, não tem estrada que Não tem liga essas estrada. cidades, porque ela neva tudo, fecha tudo. Então, ou as pessoas vão de avião, ou elas vão de barco. Ou vão de barco. E outro detalhe, o turismo no Alasca, ele vai basicamente de maio a setembro. E a gente pegou o último cruzeiro navio da temporada. Então isso também foi uma coisa bem pitoresca, né? É, porque as cidades estavam basicamente esperando o nosso navio para os caras fecharem e irem embora. E diz a lenda que eles iam pro Caribe. Então eles fecham, ia começar a neve, né? Uma semana depois que a gente ia sair. Então eles fecham os comércios e iam embora. Então a gente pegou realmente a última semana de A raspa cruzeiro. do tacho Era mesmo. do pessoal esperando lá. Eles literalmente... A gente até conversou com os caras numas lojas lá. Eu lembro até de um Tava cara tudo que era... em oferta, lembra? Tava tudo em oferta, foi muito legal isso. Eu lembro que eu conversei com um cara que ele era texano, ele tinha uma loja lá numa das paradas, não lembro? E o cara falou pra gente, não, é porque a gente aqui, a gente vive do turismo que os cruzeiros trazem pra gente. Vocês são o último, na verdade a gente sabia disso e a gente só tá esperando. Amanhã essa loja fecha e eu saio daqui. Só abre em abril. E só abre em abril no ano seguinte, porque depois neva, esfria, aí as passagens todas congelam, aí navio nenhum chega, eles não tem mais turismo. Então é interessante essa parte. É. E outra questão do cruzeiro, né? Acho que a gente até comentou isso em algum outro episódio que a gente falou dessas coisas. Aqui era um cruzeiro muito voltado pro destino, né? Pras paradas. Quando nós fizemos outras viagens de cruzeiros no Caribe, as paradas não eram grandes coisas. Então a gente pegou navios grandes, né? A gente chegou aí lá no Allure of the Seas, do Royal Caribbean, que é um navio gigantesco, que é forrado de piscinas, 5, 6 piscinas. Tem pista de patinação Tem no pista gelo, de gente. patinação. Eram navios imensos, assim. Este aqui, que é o Pearl da Norwegian, ele era um navio menor, não era um navio gigantesco, mas por você estar fazendo um cruzeiro no meio do Alasca, a gente não conseguia ir na piscina, porque o ambiente externo era frio. Sim. Então a gente não conseguia aproveitar muito, digamos, as facilidades que o navio tinha externo. Não tinha aquelas pool party, não tinha nada daquelas coisas que normalmente tem num cruzeiro do Caribe, né? Então a gente ficava muito fechado dentro do navio, durante os períodos de navegação. E assim, era um navio menor e tal, então tinha até um bar, bem central no navio, que tinha um telão, onde eles ficavam passando basicamente jogo de futebol, college, futebol NFL,
o tempo todo lá, né? Os caras são muito fanáticos Ainda por que isso. tinha de navegação exclusiva. Exatamente, teve dia de navegação. Então, assim, aqui, esse cruzeiro, a gente não aproveitou, digamos, tanto o cruzeiro em si, como a gente aproveitou, por exemplo, os cruzeiros que a gente fez no Caribe, em termos de entretenimento a bordo dele. A gente não ia na piscina, porque não dava. O lado externo era muito frio. Era outro esquema. Era outro esquema. Não é pelo cruzeiro, é pelo destino. Isso. Tinha um salão no navio que esse valia a pena. Acabou, foi o que eu acho que o espaço que a gente mais ficou. Ele tinha vidro, ele era todo envidraçado. Sim. E era lá que tinha bingo, sabe coisa de navio? Mas enfim, a gente tinha uns sofazões, a gente catava os sofazões, ficava horas lá. Não, com ele as era paisagens do lado, assim, tudo lindo, tudo maravilhoso. Porque, assim, ele até tinha um cassino no navio, mas ele não ficava aberto toda hora porque... Cara do território. Porque ele pode tava, ou não. exatamente, ele só pode abrir quando tava em águas distância da costa, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas tinha esse salãozão que ficava bem na frente do navio, e ele era assim, ele tinha uma vista de quase 180 graus, da frente, né, do navio mesmo, tudo envidraçado, e ele tinha sofás, tinha umas camas, tinha um negócio assim, e era legal porque a gente ficava lá nele realmente um tempão lá, parado, deitado, sentado de boa, relaxando, olhando pela janela, porque qual que foi o lance, né? Esse navio, ele deveria ter ido, porque eles chamam de passagem externa, pro mar aberto, mas na verdade ele foi pela passagem interna. O que isso significa? Era como se fosse o mar e você tem terra dos dois lados. A gente não estava em mar aberto. Então, quase todo o tempo de navegação que nós fomos, era essa passagenzinha entre a península, a ilha, sei lá, eram todas as massas de terra entre Seattle e nossos primeiros destinos lá no Alasca, e sempre tinha coisa dos dois lados do navio para ver. Então era muito bonito. Então dava, a gente ficava o tempo todo lá nessas janelas vendo a paisagem passar, e o legal era a gente ver o clima mudando, né? Porque saindo de Seattle ainda tava tudo verdinho, né? Olhando as fotos aqui, a gente até saiu com um arco-íris, nem lembrava. Tinha um arco-íris formado completinho na nossa saída do Seattle, olha só. Que legal. Então, assim, foi interessante porque a gente teve um primeiro dia inteiro de navegação. O navio, a gente passou um dia... Foi isso, né? Foi um dia inteiro de navegação, né? Foi. Depois que a gente embarcou, a gente ficou só navegando até a próxima parada, né? Que demorou um dia inteiro. E a gente ia vendo começar a aparecer neve na montanha, aos fundos, sabe? E a gente foi vendo começar a mudar esse visual. Então foi muito legal. Apesar de parecer meio chato esse dia inteiro de navegação que a gente só ficou basicamente na janela olhando. Existe dia chato, você come bem, Exato. você passeia, você olha. Mas a atração principal realmente foi ficar nesse ambiente aí. Não tinha piscina, óbvio. A gente não tinha como ir na piscina. Mas o legal foi, assim, conhecer o navio nesse dia de navegação e ficar lá nesse ambiente onde a gente via o ambiente mudando, né? O visual da natureza ali em volta da gente mudando o tempo todo. Foi muito, muito legal isso. Porque a gente tava ansioso pra ver neve, lembra de como a gente tava ansioso pra ver neve? A gente queria muito ver neve. Então, foi isso. A gente ficava lendo livro. E também tinha muita gente que falava que poderia ter avistamento de baleia ali nessa área. Então, a gente ficava olhando pro mar, olhando pras as margens da esquerda e da direita. Coisa do tipo. Foi muito, muito legal. Então, enquanto a gente tava fazendo esse relato aqui, eu tô recuperando as fotos que a gente tirou. Tinha alguns momentos que essa passagem do navio, ela estreitava bastante. Então a gente via bem pertinho as duas margens dos dois lados. Assim, era bem legal. Nossa, lembrando agora, eu lembro como foi divertido ver esse... Apesar de ficar dentro do navio o tempo todo, foi muito bonito. A gente passou por coisas muito bonitas nesse Tá dentro do navio esse dia, mas desse foi dia, muito desse lindo. dia. Não, a gente não acreditava, as paisagens iam ficando cada vez mais bonitas. A gente sabia que era um lugar muito especial. Ah, meu filhote ama tanto o Alasca que tá aplaudindo de montão. Lisa, por que não tá aplaudindo? Mas, pai... Palmas pro Alasca. Bom, depois desse dia inteiro de navegação que nós tivemos no navio, né? O segundo dia começou com, primeiro período também foi de navegação, onde a gente foi chegando cada vez mais perto das paisagens. A gente já via bastante neve ao longe, nas montanhas, né? E as paisagens mudando e ficando cada vez mais bonito, mas assim, a gente passou a manhã inteira ainda em navegação nesse dia. Naquele mesmo sala que a gente ficou do outro dia. A gente falou pra gente, tem a nossa marca da nossa bunda. Tem a né, marca da nossa bunda, aquela cama que a gente... Era mais disputada aquela cama que tinha lá. Tinha um monte de sofazinho, mas a cama todo mundo queria ir primeiro.
nessa manhã de navegação, a gente até teve alguns encontros com baleias, né? A gente viu baleias passando próximos ali ao navio. Se eu me lembro direito, acho que o comandante até avisava no microfone geral, falava assim, se vocês forem do lado port side, aft side, sei lá, os termos náuticos aí, a gente conseguia ver as baleias. Foram vários encontros, foi bem legal mesmo. Mas aí, no período da tarde, a gente finalmente fez nossa primeira parada, que foi na cidade de Juneau, que é a capital do Alasca. Apesar de Anchorage, você acha que a cidade mais famosa é a maior cidade do Alasca ser Anchorage, Juneau é a capital. Sim. E a gente teve pouco tempo, né? A gente teve pouquíssimo tempo lá. Sim. Porque acho que foram umas 2 horas da tarde, né? Quando a gente aportou lá em Juneau. 2 horas da tarde. Aí a gente, na verdade, o porto era bem perto do centrinho ali da cidade, bem cidade de que recebe cruzeiro, sabe? Assim, tudo meio turístico e tal, Umas lojinhas. umas lojinhas, mas bem agradável. Eu lembro das histórias que falam que ali apareceu um urso há uns dias atrás, uma coisa assim, meio... Uma cidade bem no pé da montanha, assim, você vê uma baita montanha bonita, assim, no lembra fundo. que era uma cidade bem exprimida, né? Bem espremida. Bem exprimida. E o que a gente fez, na verdade? Tinha essa cidade que a gente deu uma voltinha na saída do barco, mas do navio, mas a gente tinha contratado um passeio com o navio. Quem conhece cruzeiro sabe assim, quando você faz um cruzeiro, nos dias de passeio de terra, você tem um menu gigante. Então, isso é um primeiro problema, porque você tem umas 15, 20 opções de passeio. Exato. Então, como que escolher? E também tem seus preços, né? Sim. Mas nesse caso, a gente tava assim, olhamos todos os dias, vimos os que tinha de mais interessante de passeio. Nesse de Juneau, a gente foi uma coisa meio... Bom, aproveitando, né? Foi ótimo a gente ter feito, porque o dólar tava 2,47. Sério, 2,47, ótimo. Achei o papel aqui. Exato. E a gente fez uma certa exuberância. A gente optou em Juneau, talvez o ponto mais famoso de lá seja a Mendenhall Glacier. Isso. E tinha a maioria dos passeios que tinha envolvia a Mendenhall com alguma outra coisinha, ou só a Mendenhall e tal. Tinha uns passeios, dava pra ir a pé, andar mais perto dela, dava pra ir subir por cima dela a pé, tinha algumas coisas assim. E ela ficava a uma distância de carro, assim, que a gente precisava pegar um táxi pra ir nessa geleira, né? Sim. Mas aí a gente falou, não, vamos fazer uma certa exuberância. E tinha um voo sobrevoando não só o Mendenhall, mas 5 glaciers. Exato. E num avião, hidroavião. Um hidroplano, né? Um hidroplano. Então a gente fez essa gracinha, assim. Uma coisa que eu sempre falo de cruzeiro, né? Se você vai avaliar o preço das excursões com o cruzeiro, é sempre mais caro, mas é muito mais seguro. Sim. Porque eles têm a responsabilidade do navio de dar tudo certo, de trazer de volta. Quando você faz um passeio por conta própria, você tem riscos. Que nem a gente contou que a gente já contou essa? Que a gente quase não voltou pro navio em Nassau. A gente se meteu, achou muito caro o passeio, quis fazer por conta e não tinha táxi pra voltar. Exato. Assim. Mas então a gente falou, não, vamos fazer com os caras, reservamos daqui, porque esses de avião tem pouca vaga, né? Sim. E fizemos esse passeio em Juneau. Cara, e primeiro é aquele avião que decola na água, né? Ele decola e pousa na água. E ele é totalmente turistão mesmo, ele tem as cabininhas, né? Todos os assentos são na janela. Acho que são 6 assentos, 4 assentos. Talvez mais, acho que chegava até 8 assentos. Mas todos eles eram na janela, ou seja, não teria o risco de você ficar sem conseguir olhar pela janela de uma forma bem mais simples, né? Inclusive eles usam aquelas janelas meio tipo bolha, assim, que você consegue até enfiar a cabeça dentro da janela pra olhar toda a paisagem. E eu tava me cagando de medo, falando assim, cara, como será que vai dar certo isso? Mas foi um voo super tranquilo, até eu achava que o pouso e a decolagem seriam mais trepidantes, mas foi super suave, eu fiquei surpreso, né? E, gente, foi uma das coisas mais lindas que a gente já fez. Sem sombra de dúvidas, você fazer aquele voo a baixa altitude ali, naquela paisagem, que você tá vendo primeiro os lagos, as montanhas, aí você vai chegando perto das geleiras, e aí você vê aquele rio de neve, de gelo, gigantesco, vindo de uma direção absurdamente longa e é enorme, e as formações rochosas, e as formações de gelo. Cara, é uma paisagem inacreditável, assim, pra nós brasileiros, especialmente que a gente não tem muito contato com gelo,
gelo. Ver essas imagens, até repassando as fotos aqui enquanto a gente tá fazendo esse relato, É emocionante. é emocionante lembrar das coisas que a gente viu. Cara, que coisa fantástica. Olha, foi caro, mas valeu cada centavo e eu pagaria de novo, de boa pra fazer isso, Sim. sabe? Não, é demais mesmo. Tem nem o que falar. E você pensar que aquele. Que é geleira aqui, que é basicamente. Imagina um rio de gelo. Porque qual que é a formação. Como é que funciona a geologia de uma geleira dessas, né? Neva, o peso da neve vai se acumulando, digamos, no topo da montanha e vai empurrando esse gelo todo pra baixo ao longo dos anos. Então, é um rio de gelo que se move a 1 milímetro por dia, sei lá. E conforme ele vai se mexendo, ele vai fazendo essas formações. Ele vai cavando a pedra, ele vai fazendo um monte de coisa. Então, você vê como o negócio... Você vê digamos, a formação da Terra em movimento ali, sabe? Numa foto congelada no tempo. Então, é muito lindo ver essas geleiras do alto. É muito legal. Parece realmente que você consegue ver o fluxo do gelo ao longo das décadas, cara. É incrível. É realmente incrível. É realmente incrível. Se você for, vá. Faça o passeio de hidroavião pelas Sim. geleiras. É muito lindo. É coisa que a gente nunca viu na vida, né? É, E nunca vai exatamente. ver de novo igual, assim. Ah, eu lembrei. Foi por causa desse passeio que na terceira parada, que a gente não tinha pago pra fazer o avião, que a gente falou, não, vale pagar, vamos pagar o segundo. E aí, quando a gente chegar nessa outra parada, a gente fala disso de novo. Porque a gente... Quando decidiu os passeios aqui do Brasil, esse era mais caro e na outra cidade que é a Ketchikan também tinha um voo desses, nos fiordes, que a gente falou, não vamos fazer que é caro, a gente já fez um voo lá em Juneau. Mas quando a gente desceu desse, a gente chegou no navio e falou assim, não, a gente precisa mudar. A gente quer o avião. A gente precisa fazer esse avião de novo em outro lugar. E valeu também a pena de novo. Só que A gente chega lá. Não vamos adiantar aqui as histórias. É que enquanto a gente tá gravando aqui, eu tô passando as fotos pra lembrar, a gente tirou tanta foto lá de cima que... até cansou o dedo aqui de tanto passar foto pro lado. Porque era muito lindo. Era uma paisagem inacreditável pra nós, sabe? Então... Mas aí, terminado o nosso voo, a gente tinha algum tempinho. Bem pouco tempo, na verdade, né? Porque a gente tinha mais uma coisa pra fazer, que a gente queria ir até o Mendenhall Glacier de terrestre. A gente não contratou nenhum passeio com o navio pra fazer essa É porque não dava pra encaixar os horários. Exatamente. Ou você fazia um ou fazia outro. Mas no privado... Aquilo que eu acabei de falar pra não fazer, a gente fez. A gente pegou um táxi. Mas a gente acho que combinou com o cara, né? Dele ficar esperando. Não lembro muito bem. Eu acho que a gente pagou pra ele ficar esperando. Foi isso mesmo. A gente tava com medo de perder o táxi, né? Já pensou ficar preso lá em Juneau? Nossa, nunca mais. Nunca mais a gente viria a vida de novo. Aí a gente pagou o táxi e a gente acabou indo, fazendo aquele passeio que a maioria dos hóspedes lá dos passageiros do navio acabam fazendo. A gente fez também rapidinho, só pra conhecer mesmo da parte terrestre, o Mendenhall. Porque lá tem um centro de visitantes, dá pra fazer umas trilhas. Daria pra fazer um passeio de dia inteiro lá se precisasse, né? Que acho que eram muitos dos passeios que eram oferecidos era pra fazer mais completo o Mendenhall Glacier, né? Mas a gente foi só rapidinho, olhou de longe e fomos embora. Tinha o pessoal que andava de caiaque. Lembra que tinha um passeio que era andar de caiaque ali no lago, ali na frente do glacier, né? Da geleira. Era bonito. O cenário era bem bonito. Mas, tinha uma prainha, lembra? Tinha uma prainha. Uma cachoeira. Era que era de longe. Legal. A gente não conseguia até lá porque não ia dar tempo de andar. Quem teve mais tempo conseguiu ir, mas a gente viu de longe, mas era bem bonito. A gente passou em cima disso de avião, né? Sim, lembrando. Sim, claro. A gente teve essa vista bem mais privilegiada de cima, mas que foi bonito, era legal. Talvez se a gente não tivesse feito o passeio de avião, teria sido bem legal fazer essas trilhas e chegar mais perto lá da geleira. Mas não, de longe, né? Eu não me arrependo nem um pouco de ter feito o passeio de avião ao invés de ficar nessa... O ideal é o conjunto dos dois e deu certo e foi ótimo. Se o navio tivesse aportado mais cedo em Juneau, a gente teria tempo de fazer os dois com mais calma. Sim. Mas como ele aportou só as 2 horas, a gente tinha muito pouco tempo à tarde, né? Mas assim, foi lindo. O pouco tempo que a gente ficou lá foi, nossa, extremamente bem aproveitado. Isso. Nas lojinhas que tinha ali perto do porto, a gente tá vendo as fotos aqui, tinha umas placas de... Fim de temporada, de vendas, de promoção e tal. Se eu não me engano, foi aqui que a gente comprou a maior parte dos souvenirs que a gente trouxe de lá. Foi nessa loja que tá aparecendo a foto, inclusive. Inclusive esse casaco rosa que eu usei em tantos lugares.
A camiseta que eu uso até hoje do Alasca. Um monte foi de lá. coisa a gente trouxe dessa loja aí, porque Foi. realmente as coisas... E foi barato, tá? Foi barato. Nossa, acho que são $10, um casacaço, assim, de... Sim, muito... É que não tinha muito tamanho, demos sorte das coisas que a gente conseguiu. Exato. E teve mais uma coisa pitoresca lá. E tinha um salão, você lembra? Então, não só aqui, na outra parada a gente também parou num salão. Uma vibe meio faroeste. É, exatamente. Como essas cidades, todas elas do Alasca, tem muito histórico da corrida do ouro, né? De mineração de ouro e tudo mais. Eles têm essa vibe meio histórica de fazer as coisas em formato tipo Velho Oeste mesmo. Então, lá na cidade, nesse centrinho de Juneau, tinha o Red Dog Saloon. O que você pode imaginar de um salão de filme de faroeste era isso mesmo. Ele tinha um formatão de salão. Era um bar, obviamente, no estilão de salão. Só que a gente também não teve tempo pra ficar lá, infelizmente. Você tomou uma cerveja, acho. Não aqui, foi na outra cidade. Ah, foi na outra cidade. De Foi na outra manhã, cidade. às 8 da manhã. Exatamente. Lembra? Nossa Senhora. Mas eu lembro que os caras conversaram, a gente tava conversando lá com alguém e o cara falou assim, olha, teve um dia que simplesmente entrou um urso aqui dentro desse salão. É muito doido isso. Mas, assim, infelizmente a gente teve que depois voltar pro navio, porque se encerrou a nossa estadia por Juneau. Mas foi muito legal. Foi muito, muito, muito legal mesmo. Tinha um outro passeio aqui que a gente também não fez, obviamente, que essa cidade ela fica bem no pé de uma montanha muito alta. E tinha um baita num teleférico que levava lá em cima pro topo da montanha, num mirante, pra ver a cidade bem lá de cima. Mas como a gente fez o passeio de avião, a gente também viu tudo do alto, né? Então não teve problema não ter feito esse passeio do teleférico. Quando você pega o menu, dá uma dó, porque você sabe que você só vai escolher um de 20 passeios. Sim. 15 passeios que Tem você muitos não que vai são fazer. repetidos, né? Que tem coisa Eles vão parecida. mesclando, eles pegam um pedaço de um, fazem um pedaço de outro. Quando você avalia, você vê que tem um que é o chave, e aí você tem como fazer esse chave com alguns adicionais ou não. No caso, o voo não, porque ele não combinava com nenhum dos outros, né? Porque também é pouca gente por avião, então dependia do horário. A gente, felizmente, pegou um horário cedo, deu pra ainda dar uma corridinha lá no Menderhall. Exato. Alasca? Alasca, um lugar onde engordar e beber nunca é demais. Onde ninguém diz coisas do tipo, é obrigatória a presença do seu diploma escolar. Bom, dia seguinte, Skagway, dia 25, quarta-feira, 25 de setembro. quarta-feira, a gente já... Esse era o dia inteiro, das 7 da manhã Isso. às 8h15 da noite. Esse aí já não teve mais perda de tempo, digamos, com navegação. A gente já... Não, navegação não é perder tempo, é necessário. porque- Sim, mas é que o Juneau, a gente chegou muito tarde, né? Sim. Em Skagway, a gente já chegou no começo do dia. Quando a gente acordou, o navio já estava portado lá. Esse foi um daqueles passeios que a gente olhou quando tava aqui no Brasil, ainda olhou todas as opções e tal. E o passeio chave, que a gente era o mais sensacional de lá, era o do trem. É White Star Pass Railway. E aí tinha alguns anexos. E a gente optou pelo White Pass Railway, que é esse passeio de trem, com Suspension Bridge. E esse passeio teve uma coisa que era diferente, na verdade. A gente foi pro Canadá. Exatamente. Por causa desse passeio, a gente teve que pegar, na época, o visto de múltiplas entradas. Exatamente. Porque esse passeio, até a gente ir pro Havaí, foi o lugar mais longe que a gente já tinha ido da nossa casa no mundo. Exatamente. Porque ele saía de Skagway e ele entrava pro Canadá, pro território de Yukon. Se vocês forem ver no mapa, Yukon. é muito longe. Muito alta, longe pra caramba. Vira e mexe, a gente passa nesses programas de Discovery Channel, tá assim, Yukon, território, não sei o que lá. É lá. É lá. E o trem parava na fronteira pra pegar documentação das Pra ver pessoas. passaporte, Pra ver passaporte. Então, foi nossa primeira entrada. Apesar de estarmos nos Estados Unidos, no Alasca, nos Estados Unidos, a gente fez esse passeio para o Canadá. Isso. Pro território de Yukon. E aqui teve uma peculiaridade também que a gente deu uma baita de uma sorte. Este passeio de trem, a gente ficou o dia inteiro nessa cidade, né? E esse passeio de trem, ele tinha duas possibilidades, ou de manhã ou à tarde. A gente decidiu por pegar o primeiro da manhã. Só que quando a gente chegou, o tempo estava absurdamente fechado. Tava tudo nublado, você não conseguia mal ver o topo das montanhas ali em volta da cidade. Bem nevoado mesmo. E essa cidade, ela era muito cara de Velho Oeste. Ela tinha, inclusive, até umas calçadas, assim, de madeira e tal. Ela tinha pavimentação, ela tinha rua de asfalto, né? Não é que na terra batida, nada disso. Mas as fachadas dos prédios antigos, assim, tinha uma cara de Velho Oeste, era muito interessante. Até a estação do trem, né? Tinha uma cara de coisa de Velho Oeste. E aqui foi o lugar que a gente, antes
de entrar no trem, a gente foi num salão que tinha aqui um salão famoso chamado Red Onion Saloon, que inclusive tinha, o pessoal se vestia com caráter mesmo, com cara de Velho Oeste. Velho Oeste, as mulheres lá vestindo aqueles vestidos de Velho Oeste e tudo. E logo cedo, era tipo, sei lá, 10 horas da manhã, 8 horas da manhã, eu tava tomando minha primeira cerveja alascana, da uma marca que chama Alaskan mesmo. Então eu precisava tomar uma cerveja no Alasca. Aí a gente, antes de subir no nosso passeio de trem, eu tomei uma cerveja e a Ju tomou um drink lá, que eu nem lembro que era um drink. Mas tava bonito, hein? Tava bonito, né? Tava bonito. E aí, o interessante foi que o barman, meu, super gente boa, conversando com a gente, que só tinha nós ali no Lógico, salão tomando nessa cerveja hora, às né? 9 da manhã. Quando a Ju escolheu o drink dela lá, não sei o que, o cara foi fazer a bebida dela, e aí ele entregou a bebida pra ela, tinha até um chantilly em cima, era bonita a bebida. E tinha, acho que, alguma coisa de um martini de maçã, eu não lembro exatamente qual que era a bebida. Mas aí ele falou, olha, esse aqui é por conta da casa. Aí eu falei, não, a gente te paga. Eu falei, não, é porque acabou a bebida que eu preciso colocar aí. Eu não posso te vender uma bebida que só tem metade da quantidade de álcool que deveria ter. E ele deu a bebida de graça pra Ju. Nossa, eu não lembrava disso. Eu lembro disso. Foi muito doido, porque o barman foi super gente boa, ele conversando com a gente, que ele foi montar o drink lá e ele tinha acabado a garrafa dele, que ele precisava colocar nesse drink da Ju. Ele falou, cara, só tinha metade da dose, eu não tenho outra aqui, então eu não posso te cobrar, eu tenho que te dar ela de graça. Aí ele deu o drink pra Ju. Eu não lembrava disso. Foi. Mas foi legal, foi bem legal. Foi. Não, mas o Fê começou a contar uma história que, na verdade, acho que ele confundiu. A gente sempre marcou pro da tarde. Tinha o da manhã e tinha o da tarde. E a gente já tinha saído marcado com o da tarde. Ah, eu confundi, é a verdade. gente ia passear à tarde Perdão. mesmo. A gente ficou de manhã pela cidade. Isso, é isso aí, verdade. E à tarde, diferente da maioria dos americanos, né? Que já fez o passeio da manhã, deve ter pego tudo nublado. A gente foi à tarde. Por isso que eu falei que deu sorte, porque quando a gente chegou de manhã, Sim. tava tudo fechado o tempo. Mas o nosso passeio era o da E tarde. o nosso passeio era o da tarde, Esse eu aqui, confundi, do eu inverti. trem com a Suspension Bridge. Isso. E era um trem, até o visual do trem por fora é cara de trem de Velho Oeste também, né? Porque era uma antiga rota de mineração, né? Pra variar, não tinha alguma coisa a ver com isso, que os caras recuperaram e transformaram num trem de passeio de turístico mesmo, né? Mas aí, quando chegou a hora do nosso passeio à tarde, o tempo ainda tava fechado. Aí a gente falou, poxa, vai ser um passeio que o trem ele sobe, ele vai subindo a montanha. E a gente vai ficando cada vez numa altitude maior, assim, até cruzar a fronteira pro Canadá. Só que, cara, foram os passeios mais a gente tem mágicos. umas mágicas de abertura de sol, Tem. né, na nossa vida. Tem. Sei lá, era o trem do Harry Potter, sabe? Era um trem mágico. Era um trem mágico. E conforme ele foi subindo, o céu foi abrindo, as nuvens que estavam cobrindo os topos das montanhas, elas foram abrindo. E de repente, quando a gente chegou lá no topo, lá no cume da montanha, abriu e ficou um céu azul lindo. E ele foi abrindo realmente conforme o trem foi subindo e a gente foi chegando lá em cima. Foi muito legal. E as paisagens? Parecia Nossa. filme mesmo. É demais, demais. Cada cena linda, cara. E o trem é legal, que o trilho de trem sempre compõe bem com uma paisagem dessas, né? Sim. Então as fotos eram maravilhosas. Tem algumas fotos que eu tirei ali do céu abrindo. Entre as nuvens, O sol assim. saindo entre as nuvens, nas montanhas rochosas. Cara, cada paisagem inacreditável que a gente viu nesse passeio de trem. O passeio de avião foi incrível em Juneau? Foi, sem sombra de dúvida. Mas esse passeio de trem também, falei assim, cara, é um passeio de trem, mas ele foi tão legal. E a mágica do sol saindo foi o cereja do bolo, realmente. Foi mesmo. E o cenário de babá. Tudo cheio de pinheiro, tudo cheio de neve, tudo de montanha. Nossa, foi espetacular. Não tem nem... Bom, mas resumindo um pouco de tudo que a gente falou, é lindo. Só para não ficar se repetindo lindo, demais. Vale a pena. Bom, aí veio a parte que a gente, depois que passou das montanhas, a gente chegou no plano e aí entrava no Canadá. Sim. Então, o trem ficou lá parado um tempão, a gente foi mostrar documento ou eles vieram no trem? Não, a gente saiu, a gente teve que sair do trem. É. A gente passou por uma imigração, teve que levar passaporte para os caras carimbarem tudo. É. Por isso a gente precisou de múltiplas entradas. Exato. E aí a gente seguiu de Carro. Carro, Não, de seguiu ônibus. De trem, mas até um pouquinho. Isso. Não, no Canadá a gente já seguiu de ônibus. De ônibus, né? A gente pegou um ônibus que a gente foi até a tal da Yukon Suspension Bridge. Que também, assim, é um pega-turistão ali, mas era bonito o cenário. Pô, era lindo. Era lindo, que era uma ponte suspensa dessas, estilo Indiana Jones, o Templo da Perdição, sabe?
Só que ela não era toda de madeira, ela era metálica, era moderna, né? Mas ela era uma ponte suspensa bamba, né? De cabo de aço. Esse até a ida pro Havaí era o lugar mais longe que ele já tinha ido, essa Isso. Suspension Bridge. E ela ficava em cima de um rio, né? Um rio de água de desgelo também. Mas lindíssimo, um cenário incrível. E a diversão era cruzar pro outro lado, bater as fotos e voltar. Sim, claro. Era só bater foto lá de cima da ponte. Não tinha. A gente não atravessou ela pra chegar em nenhum outro lugar. Talvez acho que até tinha trilhas, tinha coisas pra fazer lá. Tem. Mas, como sempre, a gente não tinha esse tempo pra ficar lá parado muito tempo fazendo trilha, né? Então, a gente foi lá, conheceu a ponte, atravessou pro outro lado, tirou as fotos naquele cenário maravilhoso, né? E muitas dessas fotos hoje estão Nos nossos quadros. Nos nossos quadros de fotos impressas aqui nas paredes, decorando a nossa casa. Mas foi divertidíssimo e marcou naquele momento o ponto mais distante que a gente já tinha estado da nossa casa. Ainda... Até 2019. Até 2019, né? Que é onde a gente foi pro Havaí, que era mais longe ainda. Um pouco mais longe. Com sol, tá? A gente conseguiu chegar lá e tinha sol, Exato. que é um milagre pro Alasca. Não, então foi o milagre da abertura do céu no passeio da tarde. Porque se a gente tivesse feito o passeio da manhã, a gente teria pego tudo isso fechado. Sim. Teria sido bem decepcionante, né? Porque a gente ia ver tudo isso nublado. Foi a mágica do trem subindo e o céu abrindo conforme a gente foi passando por ele, né? Sim. Mas aí a gente pegou o carro, voltou pra estação de trem, pegou o trem, voltamos todo o caminho A ainda estação de de trem trem. ficava em Fraser, é o nome do vilarejo que marcava a fronteira. Agora passou a foto e a gente viu. Ou a gente voltou de carro? Acho que a gente voltou de carro, não foi? Foi de carro até o navio. A gente voltou de ônibus, é verdade. A gente não voltou de trem, o trem não desceu com a gente voltou de ônibus. Porque, se eu não me engano, tinha um outro passeio que era o round trip do trem. Que a gente não pagou esse, a gente pegou só o de ida e a gente voltava de carro, porque o carro também passava em outras paisagens, outros locais, outras pontes. Então a gente fez uma rota circular, né, digamos. A gente subiu de trem e desceu de ônibus. Mas quando a gente voltou pra cidade de Skagway, aí a gente foi de novo no salão, aí eu lembro que a gente teve mais tempo pra olhar, conhecer a cidadezinha lá e tal, tomar mais uns gorozinhos antes de voltar pro navio. Mas foi muito lindo. A gente conseguiu dessa vez sentar no bar com calma, tomar uma cerveja, experimentando... Eu repeti o drink, porque eu sempre repito as coisas. A Ju repetiu o drink, exatamente. E eu, como sempre, tenho que sempre experimentar cervejas locais lá pra marcar depois no meu Untapped, né? Sim. Mas a cidade tem, assim, bastante coisa dessa parte da mineração, do histórico, dos trens. Essa era a que mais parecia a cidade do Velho Oeste mesmo. Essa parecia muito. E o legal é que quando a gente desceu, quando a gente voltou, todo aquele tempo nublado que tava fechando todas as montanhas ali do porto ali, a gente conseguiu ver coisas que a gente não tinha visto até então. Mas aí se encerrou o nosso maravilhoso dia em Skagway, voltando pro navio, porque a gente tinha que zarpar pra próxima cidade. Sim. Bem-vindo ao Alasca. Toma aqui, $1.000. Puxa, até que enfim. Mas por quê? Pagamos a cada residente $1.000 para que as petrolíferas destruam a beleza natural do nosso estado. Tô em casa. Muito bem, o dia seguinte, nós não tivemos uma parada onde a gente desceu do navio, mas a gente teve uma parada. Mas teve um compromisso, de dentro do navio. Dentro do navio mesmo, que foi também outra coisa sensacional que a gente viu nessa viagem, e algo inesquecível também, né? Esse navio, ele parava no Johns Hopkins Glacier. Acho que era esse o nome, né? Que é tratado como Glacier Bay. Glacier Bay. Como é que funciona? É o próprio navio de cruzeiro que ele entra pelas passagens ali e ele ficava de frente para uma geleira enorme, que, se eu não me engano, chamava Johns Hopkins Glacier. Glacier Bay é porque toda a Bahia tinha várias geleiras. Sim. Mas a gente ficava de frente para Johns Hopkins. E, de novo, né, a gente foi algo parecido com o que a gente falou na chegada no Alasca, onde a gente foi por essa passagem estreita, com margem dos dois lados e tal. Só que aí muito mais frio, com muita nuvem baixa, neblina. Então, também formando... Parecia um cenário de fantasia. Parecia mesmo, mesmo, exatamente. E, na verdade, o cruzeiro, ele tratava essa volta na frente dessa geleira como realmente uma atração. Sim. Então, tinha um guia, eles anunciavam em todo o navio, a gente subia pro deck externo. Bom, dava pra ver do deck, aquele salão com janela, mas a gente... Porque tava bem frio esse dia. Acho que esse dia foi o dia mais frio. Devia estar uns -5, por aí. A gente tá nas fotos aqui no deck externo, tudo de cachecol, gorro, e os velhinhos estavam tudo dentro, mas a gente ficou fora. A gente ficou fora. E tinha um guia, você lembra que subiu um guia Ele começou a falar falando... no sistema de áudio do navio, explicando o que ia acontecer, o que acontecia e tal. É um espetáculo.
espetáculo mesmo. A gente levou binóculo, a gente conseguiu fazer um belo... Era um passeio sem ser passeio. Isso. Foi bem legal. E assim, como o navio ele chegava bem próximo da geleira que terminava no mar, né, na água, a aproximação do navio é super lenta, porque ele vai andando devagarinho, porque próximo ali já começa a aparecer um monte de iceberg, um monte de gelo flutuando. Então ele vai bem devagarinho. E assim, esse sentimento de aproximação, conforme a gente tá chegando perto dele, era muito legal, porque não é que o navio chega correndo, vira e vai volta embora correndo, sabe? Porque a volta levava 1 hora. Exato. Nossa, foi muito legal, porque o navio foi devagarinho, enquanto isso os caras explicando as coisas pra gente e tal. E quando a gente chegou bem mais próximo possível que o navio chegava, o navio ele ficava girando. Lembra que ele ficava girando pra todo mundo, que tivesse em todos os lados do navio, pudesse ver todas as direções. Então ele ficava parado no lugar, simplesmente girando ali na água, né? E, cara, uma das coisas que eu mais fiquei impressionado que é o som da queda do gelo, né? Porque eles chamam de trovão branco, né? White Thunder, que eles chamam, que é o som quando um pedaço do gelo quebra da geleira e cai na água. E é um som totalmente diferente de tudo que a gente já ouviu antes, assim, é um negócio muito diferente mesmo, e foi muito impressionante, assim. Eu lembro que eu fiquei encantado nessa parada também, porque, de novo, é algo tão fora da nossa realidade, né? Mesmo com o frio, com o nariz congelando, com os dedos congelando, eu não parava de tirar foto lá daquele lugar. Cara, que cenário lindo, que cenário lindo. Você vendo a variação das cores do gelo, você vê um gelo mais azul, um gelo mais cheio de terra, mais escuro e tal. E aquela geleira enorme, você não tem noção do tamanho que ela é, até o navio chegar perto dela, você percebe que ela é mais alta que o navio. É monstruoso, é muito legal, muito, muito, muito bom mesmo. Esse passeio foi incrível também. Eu acho que, como vocês podem perceber, essa viagem aqui, ela é bem diferente de uma viagem para Orlando, onde a gente fala das atrações, das diversões. Aqui é muito cenário, muita coisa natural, né, que a gente foi ver. Então, a gente até peço desculpas se a gente começar a ficar muito repetitivo falando que o cenário era lindo, descrevendo isso em áudio sem poder mostrar as imagens. Isso era mais pra um fotolog aí. Isso era pra fazer um vídeo de YouTube, colocar no nosso YouTube. Eu vou tentar, eu vou dizer aqui no áudio, eu vou deixar no podcast e eu vou tentar cumprir. Eu vou tentar botar esse episódio nosso no YouTube com fotos. Não sei quando isso vai sair, mas eu vou tentar fazer isso. Pra quem for ouvir no YouTube, de repente ver as imagens que a gente tá falando, porque faz mais sentido, né? Com certeza. Eu vou tentar, eu juro que eu vou tentar. Me cobrem, tá? Se eu não fizer isso logo, me cobrem. Mas foi isso nesse dia, não teve parada pra gente descer do navio, mas teve essa parada lá na geleira, no Glacier Bay. E aí chegamos na nossa 4ª parada do cruzeiro, no Alasca, que é na cidade de Ketchikan. Sim. Essa já era uma cidade mais cidade, né? Mais cara de cidade mesmo. Sim. Apesar de ser um monte de construção baixinha, assim, ela não tinha aquelas caras mais de Velho Oeste que nem as outras que a gente passou antes. Parecia mais cidade mesmo. Tava bem nublado esse dia. Então, esse dia foi aquilo que o Feijado deu uma comentada. A gente tinha um passeio bem básico. A gente saiu daqui do Brasil marcado com um passeio bem básico de Wilderness Exploration e um festival de caranguejo. Mas, assim, era um catamarã, barco, aquela coisa mais assim. Mas a gente ficou tão encantado com o sobrevoo e falou assim, quando que a gente vai voltar pro Alasca? Talvez nunca. Então, vamos trocar desse passeio mais básico para outro sobrevoo? E aí a gente trocou lá no navio mesmo. Foi. Por um sobrevoo, também era um hidroavião. Fazia o voo pelos fiordes. Isso. Que coisa maravilhosa. E esse teve uma cereja do bolo. O hidroavião descia, ele pousava num fiord e a gente desceu do avião no meio da lagoa. Sim. Você lembra disso? Então, pra variar, tava chovendo, né, esse dia. Esse dia tá chovendo. Se eu não me engano, eles falavam que a Ketchikan, eles se orgulhavam de ser a cidade, acho que a segunda cidade que mais chove no mundo, alguma coisa dessas. Eles também falavam que era a capital do salmão, capital mundial do salmão nessa cidade. Mas esse passeio de avião, a gente não passou por cima de neve, nada disso. Foi nos fiordes. Mas foi nos fiordes, e aí, quando ele pousou no meio dos fiordes, assim, então você tinha aquele riozinho, né, é mar, né, mas com montanha dos dois lados, a gente pôde descer do avião e ficar de pé ali nas boias, nos flutuadores dele. Foi muito louco! E chovendo pra caramba, eu tava até com um casaco marrom, eu juro que eu me senti o Indiana Jones naquela hora. eu me senti, eu juro que eu me senti. No meio do fiord, no hidroavião pousado
na água e eu do lado de fora dele em cima dos flutuadores. Eu fiquei me sentindo Indiana Jones ali. Aí tinha uns bananão que não queriam sair do avião. Ah, pelo amor de Deus, cara, você tá no lá, você pagou, você tá no fiord, não vai sair do avião pra tirar uma foto no hidroavião. Pô, é outro cenário mesmo, era cenário de floresta mesmo, Isso, né? era cenário de floresta. E você tinha muita montanha com pedra em volta. Você via aqueles riscos de cachoeira por todos os lados e tal. E esse dia, como tava chovendo, tava bem nublado. A gente não teve um céu aberto. né? O primeiro passeio de avião foi mais bonito em termos de avião, mas a cereja do bolo aqui foi a descida Foi pra tirar isso aí. foto no meio do lago. Do lago não, do meio do fiord, né? Do fiord. Então essa foi muito legal mesmo. Foi muito legal. Valeu a pena também o investimento. Valeu. Uma outra curiosidade, né, dessa cidade é que tinha pelo meio dela passava um riozinho. E a gente andando depois do passeio e tal, a gente andando ali pela cidade, não é, pra conhecer a ambientação, né? A gente passou por uma ponte em cima desse riozinho. E aí, quando a gente olha pro rio, uma tonelada de salmão, que a água era muito clara, a gente via, assim, milhares e milhares de salmões, qual que é o plural? Agora eu não sei. Não me ponha nessa enrascada. Um monte de salmão nadando contra a corrente pra subir o rio, né? É o ciclo de reprodução deles. E a gente viu isso ao vivo ali do nada, assim, não era nenhuma atração turística, é simplesmente o percurso natural do salmão ali, subindo o rio pra se reproduzir. E o mais engraçado, né, o mais pitoresco foi ver os outros animais ali em volta se alimentando deles. Então, tinha um leão marinho. Do nada, apareceu um leão marinho ali, que a gente viu ele de boa, nadando Comendo salmão. no meio do peixe, comendo do salmão. Gaivotas, umas coisas assim, outros bichos ali em volta. E, cara, foi tipo um espetáculo da natureza que a gente viu absolutamente de Porque graça. tava lá. Porque tava lá. Não é nada que a gente vai ver nunca aqui no Brasil, mas a gente viu. Assim, um monte de salmão pulando. Sabe aquelas cenas de salmão, de peixe... É pororoca, não é? Que chama? De peixe subindo a corredeira, né? Subindo. Então, na pontezinha, você tava o rio mais calmo, a gente olhava na correnteza acima, você viu os peixes pulando mesmo, tentando subir a corredeza, assim, cara. Cara, que coisa louca. Realmente experiências únicas que a gente teve nessa viagem. Sim. Ah, nessa cidade que tinha um monte de totem também, lembra dos Lembro. totens? Tinha um dos passeios que eles faziam que era você ir ver lá os caras, os lenhadores. Os Inuit lá, tinha o show de lenhadores, Tinha o show mas de tinha lenhadores. os Inuit lá, o povo esquimó talhando os totens. A gente não fez nada desses passeios culturais, a gente foi pegar avião no fiord e depois fomos ver salmão Eu subindo gosto de a corredeira. paisagem, eu gosto mais de paisagem, mas tem pra todo gosto. Mas foi isso, foi muito, muito Foi louco muito essa legal. parada em Ketchikan. Você gosta do conteúdo que a gente produz aqui no Passaporte Orlando e quer se tornar um colaborador e ajudar a gente aqui a manter o podcast seguindo firme e forte? Baixe o aplicativo do PicPay no seu celular, abra sua conta e assine um dos nossos planos para se tornar um colaborador do Passaporte Orlando e receber recompensas individuais e também ajudar a bater a meta das recompensas coletivas para termos um episódio extra por mês. Aí, voltamos no navio, dormimos, não sei o quê. Aí já meio que era a reta final. A parte do Alasca tinha encerrado. Ela Exato. encerrou em Ketchikan mesmo. Exato, foi a última parada no Alasca, foi Ketchikan. Uma das razões que a gente escolheu esse cruzeiro especial foi esta parada de Victoria. Era um dos únicos cruzeiros que tinha essa parada. Victoria, ela é praticamente do outro lado da Baía de Vancouver. Já é Canadá. Quase nenhum outro cruzeiro tinha essa parada. Na verdade, você vê que era uma parada meio forçada de barra, porque era noturna. Era pra gente parou super tarde. 6 da tarde. Então era realmente uma parada A noturna. gente ficou em navegação o dia inteiro e fomos parar só às 6 da tarde. Era das 6 à meia-noite. Sim. E realmente, nem precisava. Você vê, ela já é do outro lado da Baía de Vancouver. Então, eles corriam pra voltar de Ketchikan pra ter esse tempinho. Mas assim, é o que deu, né? É o que deu. Os passeios, por exemplo, o que basicamente tinha era um negócio de flor super famoso lá. Um jardim lá. Um jardim de orquídeas. Só que a gente falou, puxa, a gente vai ver o jardim de orquídeas à noite? Não tinha graça, né? A gente não achou muita graça. Então, como o horário era super reduzido, a gente ficou por conta A gente mesmo. ficou por conta mesmo, a gente ficou totalmente por conta. Ficou completamente por conta. Falou, o grande graça dessa cidade é o centro mesmo, ela tem uma arquitetura interessante. É outro esquema, esquece É uma Alasca. cidade super moderna,
super moderna, com construções extremamente modernas. Sabe muito... aquelas coisas de Canadá, qualidade de vida, Nossa, gente bonita, estudante. Você realmente sente que você saiu dos Estados Unidos e foi pro Canadá, sabe? Não, é que você não saiu dos Estados Unidos, você saiu dos Estados Unidos exóticos. Exóticas, exatamente. Você foi pro Canadá com uma cidade moderna, Exato. super... Outro esquema. Outro esquema. Rica, muito rica. Sim, limpo, tudo extremamente limpo, organizado, bonitinho. Cara, que cidade bonita que era Victoria. Victoria foi muito legal. É. Só que isso foi isso, assim, era uma forçação de barra pra incluir essa parada, porque era só à noite. Então o que a gente fez? Acho que a gente pegou um táxi. Não, a gente foi a pé. A gente foi a pé? A gente foi a pé, a gente andou tudo a pé lá. Inclusive, é a parte mais pitoresca que a gente vai guardar pro final aqui. Sim. Não teve nada, assim, grandiosamente uma atração que a gente viu, mas realmente foi a oportunidade de andar pelo centro. Eu lembro que a gente passou no Starbucks, porque Sim. fazia muito tempo... vocês sabem, internet de navio é um absurdo, né? É, exato. Aí fazia muito tempo que a gente não tinha Wi-Fi. A gente ficou no Starbucks usando Wi-Fi. De graça lá. Passeamos, tinha hotel lindo, tinha prefeitura que era linda, a cidade super arrumada. E detalhe, era um domingo à noite, não era? Nossa. Não, era um sábado à noite, mas assim, o horário totalmente sem pé na cabeça e tava chovendo, claro, né? Lógico. Então a gente realmente pegou esse tempo pra curtir cidade. Foi a primeira vez, uma cidade totalmente diferente. Parou pra tomar um sorvete. A gente foi, assim, andar ali no meio do centrinho mesmo. Muito bem organizada a cidade. Eu lembro que a gente até passou na frente, como era sábado, a gente passou perto de uns lugares que tinha umas baladinhas, né? Tinha um pessoal preparado pra balada lá. É. A gente até deu uma olhada nos jardins lá que tinha perto, acho que da prefeitura. Era bonito. A gente andou pelas flores lá, mas tava tudo escuro. Já não dá mais pra ver, né? Cor de flor. Chovendo escuro, uma noite meio assim, sabe? Uhum. Então, assim, foi esse o passeio, a gente fez por conta. Aí que veio a parte pitoresca, né? Porque a gente falou, bom, agora à noite, né, a gente pega um táxi, já era 11 da noite. 10h30, 11 da noite, numa cidade desconhecida, chovendo, noite, no Canadá. Um lugar, sabe assim, a gente pega um táxi pra voltar pro navio. Enfim, passada essa visita, a gente tinha que voltar pro navio. E era tipo 10h30, 11 horas da noite. Num sábado à noite chuvoso. E acho que aí a gente olhou no mapa, a gente pegou um táxi. Uhum. Aí a gente falou assim, Dá pé a pé. dá pé a pé. Vamos olhar no mapa. Era o quê? Uns 20 quarteirões? Era. Não era grudado. Não era grudado. Deve ser uns 2, 3 quilômetros por aí. Eram uns 20 quarteirões. Não, era uma caminhadinha boa, mas dava pra ir. Então, dava pra ir. Se fosse de dia, não teria, assim, nenhuma emoção nesse percurso. Imagina, no Canadá, uma cidade rica, esse caminho até o lugar do porto era de casas residenciais. Sim, bem residencial mesmo. Enfim, aí a gente olhou e falou assim, vamos? Não, tá chovendo, tá? De noite, a gente não conhece nada aqui. Se tiver um estripador aí, né? Estripador não no sei. Canadá. Não, acontece, é nesses lugares que saem os maníacos. Uhum. Aí, não, vamos de táxi, não, vamos de... vamos, já estamos Vamos aqui. a pé, vai, vamos lá, Vamos a pé. Pegamos o tal do caminho dos 20 quarteirões, eu chutaria uns 2 quilômetros, assim, a pé, na chuva, algo em torno de 11 horas da noite, num lugar desconhecido, um bairro 100% residencial. Ninguém na rua, só a gente. Não tinha nem carro. Não tinha uma viva alma. E é tudo casinha, mas você não vê ninguém saindo na rua. Tudo. Casas lindas, lugar de gente, lugar de bom padrão, mas não tinha movimento, você só via algumas casas com as luzes acesas lá dentro e a gente, os dois brasileiros, tchongão, Andando na mesma chuva, tentando voltar pro navio. Putz, cara, foi uma das aventuras mais loucas da vida. Eu falei, cara, vai sair um maníaco. O estripador. Vai sair um maníaco. Sabe o filme Corra? Lembra do comecinho do filme Corra? Que aparece o primeiro personagem, que depois a gente vai descobrir lá na frente que ele já foi capturado lá e tal. Que ele tá andando sozinho, assim, praticamente, numa rua residencial nos Estados Unidos. E aí ele começa a se sentir mal. E aí realmente ele acaba sendo sequestrado. Era aquele feeling que a gente tava tendo ali. Pensa andar 2 quilômetros num lugar desconhecido na madrugada, com chuva, com não sei o que. A gente assim, meu Deus do céu, a gente vai morrer. Não aconteceu absolutamente nada. Ninguém na rua, quarteirões e quarteirões e quarteirões e ninguém na rua. Só gente andando. Que medo. Que medo. Adorei ter feito, ainda bem que sobrevivemos. É que assim, pensando conscientemente, é o Canadá. Tipo, ninguém morre no Canadá. Alguém morre no Canadá. Já morreu gente no Canadá, tenho certeza. Mas assim, morre foi... de calor, né, hoje em dia. Mas foi muito fora do normal. Esse valia a pena contar, porque foi uma aventura. Foi uma aventura mesmo. E do centro da cidade até o porto, a pé quase de madrugada lá no Canadá. Enfim. Mas aí, embarcamos no navio e aí no dia seguinte a gente já iria desembarcar
desembarcar em Vancouver pra terminar a nossa estadia. Nosso cruzeiro terminou em Vancouver. Foram 3 entradas no Canadá, Foram. da parte de Borders. Yukon, lá na Suspension Sim. Bridge. Vitória teve uma desembarque com a parte toda de imigração. Sim. E finalmente o desembarque oficial em Vancouver também passando pela imigração. Por isso que na época a gente precisou do visto de múltiplas entradas, porque tinha essas Sim. 3 entradas e saídas, né? Sim. Apesar da gente não ter voltado para os Estados Unidos teoricamente, acho que por causa do navio, O navio ser americano, isso, né? o navio é como se você faz uma imigração pra entrar no navio, né? A gente volta pro navio. Porque Vitória realmente tipo Niterói e Rio. Super Sabe, perto. assim, é do outro lado da Bahia, a mesma coisa, basicamente. Mas aí a gente realmente chegou A gente não entrou pelo Canadá via aéreo, né? Nenhuma vez. Não, né? nenhuma vez. A gente só saiu de lá. Só Via saiu. aéreo. Ah, meu filhote ama tanto o Alasca que tá aplaudindo de montão. Lisa, por que não tá aplaudindo? Mas, pai... Palmas pro Alasca. Mas aí, pro dia seguinte, a gente desembarcou super cedo no navio. A gente foi até uma locadora de carro, que nós pegamos um carro. Aí a gente foi bem trouxa. Nossa, acho A que gente foi super a gente enrolado. foi super enrolado. Na Avis. Na Avis. Nossa, que desgraça aquele cara, né? Então, hoje, antes na época eu não tinha nada a ver com turismo. Agora que eu tenho, eu aviso as pessoas disso. Porque teria sido bom se alguém tivesse me avisado. Que eles enrolam e falam: você não quer um upgrade? A gente achou que era de graça. Achou que era de graça, A gente né? pagou o dobro do que já tinha pago. do preço do carro. Porque Que o a cara gente foi falou, bocó. você não quer um upgrade? Eu vou pegar um carro maior aqui pra você. E tipo, eu achei que o cara Era de tava graça. dando pra gente, né? Por causa de disponibilidade, mas não. Depois eles cobraram o preço cheio do carro Sim. mais caro. Tá vendo? Mesmo o Canadá não é aquela maravilha Pois toda. é, não. pois é. A gente ficou essa noite, mais uma noite dormindo em Vancouver. Então a gente pegou o carro e ficou esse dia para Vancouver mesmo. Isso. Como a gente ainda não podia fazer o check-in no hotel, a gente botou as malas no carro e já fomos fazer um passeio que a gente queria fazer. E a gente foi visitar a Capilano Suspension Bridge É um dos pontos mais famosos de Vancouver. de Vancouver. Gente, adivinha o que estava acontecendo no clima esse dia? Chovendo. Como chovia. E esse Capilano é um parque, né? Um parque natural, né? Um state park, que eles chamam, né? De novo, é um ambiente natural, muito bonito, com muito mato, muito pinheirinho e tal. E mais uma ponte de suspensão por isso cima não é de um rio. pinheirinho, isso eram uns pinheiraços. Pinheiraço, Esse lugar é verdade. lindo. É lindo, é muito bonito. Essa é uma floresta mesmo. É. Que visual incrível. Realmente. Nossa, esse lugar tem que ir. É, e essa ponte, essa Capilano Suspension Bridge aí, é uma ponte de suspensão, né? De novo, o esquema Indiana Jones. Muito maior do que aquela que a gente viu lá no Yukon. Mais mas alta. também moderna, com cabo de aço, não é nada daquelas coisas capenga não, tá? Mas ela é enorme, essa ponte era gigante por uma ravina ali, onde tinha um riozão no fundo. E era muito bonito o parque ali. Né? Não, esse parque era demais. E tinha uma outra, na trilha que a gente seguia, se não me engano, tinha uma Parte arborícola. arborismo, mas não tinha aquela parte de vidro? Ah, tinha um... Na de andar no vidro. Isso. Tinha outra ponte. Cai Tinha várias dois, pontezinhas, tinha umas pontes por cima da árvore. Era um parque muito bonitinho. E aí tinha outra trilha que a gente... Bonitinho, é um Não, parque era lindo lindo. pra caramba. É lindo pra caramba, eu sei. Tô querendo ser... Não, esse é o mega parque. É um Esse mega tem parque. que ir mesmo. E aí tinha uma outra trilha que a gente passava perto da encosta ali da montanha, onde tinha uma passarela toda com um piso de vidro. Era bem legal, cara. Foi muito bom esse passeio pelo Capilano também. Pena que tava chovendo e com o tempo fechado. Mas eu acho que combina, né? Combina. Com esse ambiente. Sim. Sabe não era de vidro, era de madeira mesmo. Era só Era só uma passarela uma externa. passarela externa, mas não era de vidro, não. Suspensa. Assim, pra quem quiser ter uma ideia do que eu tô falando, pensa no primeiro filme do Rambo. Aquelas cenas que eles estão perseguindo o Rambo no mato. É aquele visual, mais ou menos. Mas aí, saindo lá do Capilano, a gente catou o carro, fomos visitar. Tinha um parque lá. Qual que era o nome desse parque? Stanley Park. Stanley Park. Imagina um... Esse é o Ibirapuera deles. on crack, porque eu acho que ele é um pedaço inteiro da cidade, gigante, Enorme, assim. Não é enorme, que nem o assim. Ibirapuera que você consegue andar o Ibirapuera inteiro. É Sim. quilômetros e quilômetros. O Stanley Park era gigante, esse parque. E tinha vista pra ponte, né? A ponte que
cruza a Bahia lá de Vancouver. Sim. Essa é uma ponte suspensa, estilo São Francisco. São Francisco, Golden Gate, estilo mas Golden Gate, menorzinho. só que essa era verde. Era verde. Era bem bonita essa ponte também, era bem legal. É. A gente, na verdade, não se achou muito no Stanley Park, acho que talvez porque não tivesse nada. E porque tava chovendo, não tinha Porque tava ninguém. chovendo, tava era vazio. tarde, já era fim de tarde isso aí. Isso. E a gente não achou nada pra fazer lá, mas era imenso. Eu fiquei imaginando morar em Vancouver, porque Sim, é uma cidade incrível. é uma cidade incrível e essa, por exemplo, o Stanley Park, você imagina você andando, correndo, porque era enorme. Tinha várias estruturas dentro do Stanley Park. A gente tentou achar um zoológico, lembra? Mas não deu Sim, é certo. verdade. Era muito amplo, era enorme o ambiente. Era enorme. Mas assim, aquela sensação de qualidade de vida. Sim, Vancouver deu mesmo essa cara, assim. Aliás, o Canadá inteiro. Vitória, verdade. Vancouver, Calgary. A gente saiu de lá com a sensação que são cidades totalmente habitáveis, Sim. assim, né? E a gente foi umas ruas lá também Aí a gente pra foi no passear. centro, lembra? Isso, a gente foi no centro. Jantar. A gente foi ver o tal do relógio movido a vapor, lembra do relógio movido a vapor? Sim. A gente foi num bar, a gente pediu uma comida também. Foi num bar que era uma cervejaria, não era? Era uma cervejaria, Brewery. tomamos uma cerveja local lá pra variar, vocês me conhecem, né? E o nosso hotel ficava meio afastado, lembra que ficava numa região cheia de... Caro, Vancouver? É, caro. Os hotéis eram caros, a gente ficou meio longe. Mas tava de carro, tudo bem. Sim, era cheia de imigrantes, de Muito imigrante chinês. chinês. A gente viu que tinha muito imigrante lá vivendo em Vancouver. Todo esse pedaço do Canadá, muito imigrante chinês. Muito mesmo. Mas foi isso, a gente conseguiu ficar esse dia lá só andando por Vancouver, conhecendo a cidade mesmo, de carro. Porque o dia seguinte a gente ia pegar 10 horas de estrada. Sim. A gente acordou cedinho, né? Acho que pra pegar a estrada logo. E a gente nem fez nada por Vancouver. A gente já caiu na estrada logo de cara. Eu e a gente fazia um esqueminha de revezar. Acho que a cada 2 horas a gente revezava, né? Acho que umas 3. A gente parava, e um pouquinho dirigia eu, um pouquinho dirigia ela. Porque era muito cansativo, né? Olha, tava indo super bem até ter uma parada na estrada. Teve um trânsito. A gente tava super tranquilo dentro do horário e tal. Teve uma hora que parou. A estrada parou. Era alguma obra, alguma coisa assim. Acho que a gente ficou uma hora parado. Aí começou a dar desespero, né? Porque você tá em um lugar desconhecido, você tá fazendo meio que uma aventura, mas você não tá preparado pra dar uma coisa errada nesse nível, entendeu? Mas, assim, depois que deu um certo nervoso na hora, é o que eu falei. A gente fez, na época, as contas de voo, ia ficar muito caro. E, na verdade, a gente ia chegar em Banff, porque a gente teria que pegar um voo de Vancouver pra Calgary. Além de ficar muito caro, e eu não gosto de avião, a gente ia chegar lá em Banff mais ou menos no mesmo horário que ia chegar de carro. Sim. Por causa do horário do voo. Ou seja, tem um monte de tempo de espera no aeroporto. Um monte de tempo de espera no aeroporto, um monte de tempo pra pegar carro, pra fazer. Falei, quer saber? Vamos de carro. E valeu a pena. Valeu. A estrada foi super tranquila, a gente... E a vista já foi ficando bonita. Porque toda a estrada, ela, além de ser rodeada, né, por toda aquela vegetação típica lá, a gente tinha muita montanha. Então já tinha muita montanha com neve. O visual era muito bonito. Valeu muito a pena. Valeu, porque era um visual que a gente não tá acostumado aqui de novo, né? Quando é uma paisagem diferente, a gente sempre se impressiona. Então, apesar de ser longo... Neve no topo de montanha é sensacional. É sensacional, é sempre sensacional. Então a gente passou por muitos cenários desse aí nessa estrada. Foi bem legal mesmo. Mas como a gente ficou praticamente o dia inteiro em volta disso, né? Porque foram 10 horas de estrada, mas a gente foi fazendo paradinhas pra comer, pra descansar. Então a gente ficou basicamente o dia. A gente chegou em Banff já à noite, já escurecendo, pro nosso hotel. Banff é uma cidade base, digamos assim, ela é a cidade base do Banff National Park, é isso? Isso. Que é onde tem os lagos mais famosos, onde sai a estrada para Jasper. Então, o comum é assim, você fica em Banff e aí vai fazendo passeios. Você usa Banff como base e vai fazendo seus passeios de carro. Faz assim, vamos fazer uma descrição em áudio aqui para quem não conhece a geografia. Vancouver fica na costa oeste do Canadá e Banff, para chegar em Banff, a gente dirigiu na direção nordeste, né? Para chegar nas Montanhas Rochosas. Por 10 horas a gente dirigiu, mais ou menos nessa direção nordeste. Não é nordeste, não, é leste. Mas é linha reta. Não era linha reta, assim. 100%. Bom, ok. Aí Banff, entre Banff e uma outra cidade mais ao norte que chama Jasper, que dá mais ou menos umas
3 horas de carro, tem uma estrada que liga essas duas cidades que se chama Columbia Icefield Parkway. E ela é considerada a estrada mais bonita do mundo. Sim. Ou uma das, mas acho que ela Não, já é a foi mais. eleita a estrada mais bonita do mundo. Cada um elege o que quiser, mas Exatamente. essa merece. Exatamente. Então, essa estrada, ela tem vários pontos de paradas ali pra Banff pra passar a noite, né? Sim, a gente ficou 4 noites em Banff. Quem tem mais tempo, quer explorar mais a região, às vezes, como Jasper, acho que são 3 ou 4 horas de Banff, quem quiser ir até Jasper, geralmente acaba ficando um pernoite ou 2 lá em Jasper. Em Jasper, Que aí é exatamente. muito puxado pra ir até Jasper e voltar no mesmo dia. Mas a gente parou no meio. A gente só foi até metade, que foi um dos dias, então a gente realmente só ficou hospedado em Banff. Isso. E, como eu falei, a cidade com o aeroporto mais próxima é Calgary, que é além, né? Mais 1 hora além de Banff. Isso. Então, esse caminho a gente, tendo ido de carro, a gente não precisou fazer, né? Se a gente tivesse ido de avião, os horários lá, além do preço do avião ser caro, e além dos horários, a gente ia chegar mais ou menos na mesma hora, a gente, além disso, ia chegar em Calgary, ia ter que alugar carro, ia ter que pegar mais 1 hora e pouco de estrada pra voltar pra Banff. Exato. Sei lá, na ponta do lápis a gente acabou optando pelo carro. Pra ouvir Valeu o música, passeio. valeu o passeio, a gente foi ouvindo música, foi divertido. Foi bom, foi bom. Alasca? Alasca, um lugar onde engordar e beber nunca é demais. Onde ninguém diz coisas do tipo, é obrigatória a presença do seu diploma escolar. Mas aí, acordando o primeiro dia em Banff, já no dia seguinte, a gente começou a visitar os pontos ali em volta da cidade. A cidade de Banff mesmo, ela é bem bonitinha, mas ela é basicamente uma rua. Ela é tipo uma rua com os Sim. hotéis ali em volta, uma baita montanhona também no fundo Então, dela. é um campus, talvez seja mais um Monte Verde, Monte Verde, que é uma Monte Verde, rua, Retira mas Verde. com as montanhas Isso. de arrepiar até a alma, assim, Exatamente. de lindas. Mas muito bonitinha, muito organizada, muito limpa, como o Canadá é, de modo geral, né? Sim. No dia seguinte, a gente já começou a fazer os passeios, né? Então, a gente já pegou as estradas lá pra pegar os caminhos pra conhecer os lagos, as coisas que a gente queria ver. E a gente já pegou, pela primeira vez, neve caindo. Foi. Foi a primeira vez que eu e a Ju vimos neve caindo. Então, nessa primeira passeio, já logo de cara, que a gente tava indo pro primeiro lago que a gente ia parar, que é o Lake Moraine, a gente já pegou neve na estrada. Então, foi muito bonitinho, assim, foi muito legal. Na verdade, olha, isso foi dia 1º de outubro, foi que a gente entrou. Eu acho que tinha uma regra que a partir de, acho que 10 de outubro, já tinha que usar corrente no carro. pneu, é. A gente nem pensou nisso saindo Não. aqui do Brasil. A gente imagina que a gente vai se abrigar Não, na neve. Foi muito assim, foi muito perto. Foi. A gente quase que teve essa surpresa. Quase assim. deu ruim. Quase deu ruim, porque a gente jamais ia saber pôr uma corrente num pneu de carro. É. Mas não precisou, mas era muito perto. Sim. Era tipo, no dia seguinte é só pôr corrente no carro. Exato. Ah, não, eu sei que a gente falou que a gente não é fato, é muito lindo. Mas sabe a visão, quando você pensa em Canadá, que vem aquele lago à cabeça? O lago mais famoso é o Louise, mas assim, o Moraine e o Louise e o Peito, é Peito, tá? P-E-Y-T-O. É uau, assim, Uau. é capa de álbum, Não, eu tirei fotos desses lugares que você pode falar, meu, isso é o cartão postal, você não tirou essa foto? Eu falei, não, eu tirei essa foto, eu estava lá, eu vi essa foto desse jeito, impressionante. O descanso de tela do Felipe é a foto do Lake Louise. Exatamente. E ninguém acredita que a gente tira essa foto, assim. Se eu tivesse que eleger o lugar mais bonito que eu já fui, que eu já estive, hoje eu teria uma certa dúvida entre 2, mas assim, os lagos no Canadá São incríveis. são incríveis. Talvez o Salar do Atacama chegue lá, porque realmente o Salar do Atacama foi algo assim. também. Mas os lagos, e cada pedaço que você enxerga é algo mais incrível que o outro pedaço. Assim. Exato. Não tem descrição, não tem como dizer, assim. Realmente espero que o Fê faça esse que ele prometeu das fotos, porque essa parte vai ficar redundante, a gente vai tentar evitar ficar nisso. Mas assim, de uma forma geral meu Deus, Nossa. oh my God, que lugar maravilhoso. E assim, os lagos todos bonitos, com aquela cor maravilhosa, com uma montanha toda nevada no fundo. E geralmente tem uma trilha que você consegue dar a volta nesse lago e chegar até outro ponto dele. Na verdade, pra quem vai com tempo e com esse propósito, você tem trilhas de horas, você tem trilhas Exato. de dias. Então, você sempre chega nos pontos de estacionamento e tal, eles têm as indicações das saídas de cada trilha e quanto tempo leva, tem as orientações pra
urso que são assustadoras. Do tipo, essa trilha você não pode fazer sozinho. Essa trilha não tem trilhas que ele fala, por conta de ataque de urso, é uma trilha que você pode fazer no mínimo com 4 pessoas. Eu não entendi por quê, que eu acho que é pelo menos pra 75% consegue voltar. Porque você joga um pro urso e volta 3, entendeu? 3. Mas eles falavam isso, ó, essa trilha é proibida entrar sozinha, só no mínimo 4 pessoas pra entrar por causa de ataque de urso, coisa do tipo. Não, coisa de maluco, as lixeiras, lembra? Era super complicado as lixeiras, porque eles tinham que ter umas travas por causa do urso. O urso não abrir a lixeira e comer o lixo. E é isso, e as saídas a gente fez as trilhas mais básicas, baixas, em volta de... A gente não tava nem preparado, nem tinha tempo, né? Não tinha tempo, não tinha preparo físico pra encarar as trilhas, mas tinha trilha de dias. Tinha trilhas de 10 dias, que deve ser pelas montanhas. Então, quem gosta, pra qualquer nível, se você não quer andar, você estaciona o carro, anda 10 passinhos pra lá, 10 passinhos pra cá, tá visto. Se você gosta de andar, você vai longe. Se você gosta de trilha, nossa senhora, é pra você. Tanto que uma peculiaridade a gente, enquanto foi fazendo esses passeios nesses lagos, tinha muito ônibus de turista coreano. Eu lembro disso. Tinha ônibus coreanos e tinha ônibus japoneses. Tinha os dois, porque eu conseguia reconhecer a diferença entre eles. Muitas vezes, a gente andando na estrada, você cruzava com esses ônibus e sabia que você ia parar no mesmo lugar que eles estavam parando, né? A gente ia pro próximo. E aí, era muito engraçado isso, porque eles paravam, aquele bando de turista coreano e japonês se entulhava na entrada ali na frente do lago, na primeira vista que você dá nele, a gente simplesmente saía deles e pegava a trilha e ia pro meio, pro final, pra outra ponta do lago vazio, sem nenhum deles, porque eles ficavam tudo entulhado na entrada, atrapalhando, tirando foto e tal. Mas a gente cruzava com esse pessoal direto nesses lagos que a gente parou. Mas assim, pra gente também não se repetir demais, o primeiro que a gente parou foi esse Lake Moraine, lindíssimo, maravilhoso. E esse tava bem nublado e foi quando a gente pegou neve na nossa cabeça. Pegou neve, passando por umas pontezinhas de madeira, tudo cheio de gelo, escorregando, dava um medo. Já vendo os pinheirinhos tudo com neve já caído, legal pra caramba. Uma coisa que eu esqueci de falar, pra você ficar em Banff e circular pelo National Park, pelo Banff National Park, você tinha que pagar um vale de estacionamento, de circulação. Você ia num escritório lá do governo lá pra pagar quantos dias você ia circular por lá. Então você, nesse parque, você podia circular, estando o ticket com a data de validade. Você deixava ali no painel do carro. Você deixava no painel e podia circular à vontade. Tem os pontos principais, que são esses grandes lagos famosos, mas a verdade é que tinha um monte de entradinha que, assim, tinha vários pontos que estavam indicados na estrada, assim, mirante. Tipo, não era que tava em guia de obrigatório, mas assim, você fala, vamos parar nesse. Meu Deus do céu, teve um que só faltou o trem do Harry Potter, assim. Teve uma parada que foi incrível. A composição da imagem é incrível, porque era uma curva de rio, toda forrada de pinheiro dos lados, o trilho do trem passando em volta, né? Com uma montanha nevada ao fundo. O céu abriu, porque depois que a gente saiu do Lake Moraine, o céu abriu, um céu azul lindo também nesse dia. Não tem como descrever mesmo. E assim, coisa sem aviso. Tipo assim, entra aqui, tem um mirante. Mirante, seta. Você tá bom, vamos ver o que tem nesse mirante. É enlouquecedor, porque cada lugar é mais lindo que o outro. Aí depois teve uma parada que a gente fez num local onde tinha uma formação de umas cachoeiras que foram cavando a pedra, e aquela pedra toda cavada, que formava várias cachoeiras também. Tinha uma trilha enorme pra ir ver isso. Mas assim, esse dia a gente ficou nessa. Depois do Moraine, a gente foi parando em vários locaizinhos desse pra conhecer todas essas paradinhas assim. E, cara, é um lugar mais bonito que o outro. Bom, a cidade, eu lembro que até a gente passou um pouco de dificuldade pra comer, não tinha muito restaurante bom, era tudo meio... a gente só não foi muito atrás das coisas, mas tinha. E uma coisa legal que a gente amou também, o hotel, apesar de estar, sei lá, zero graus. Tava 0 graus. Tava 0 graus, tinha uma piscina aquecida e a gente foi na piscina. Externa. Com uma lareira no meio. Imagina que os quartos, o formato do hotel formam um U, e bem no centro, né, do vão ali do prédio, tinha uma piscina aquecida, e na frente da piscina tinha uma lareira. E aí, acho que nesse primeiro dia, a gente falou, não, vamos lá, vamos entrar, vamos fazer isso. Não, e a parte da piscina tava ótima, o que foi difícil foi sair. Nossa senhora! A gente se matando de frio ali, a gente conseguiu pular na piscina, a gente ficou quentinho dentro da água, obviamente. O duro foi sair. Mas sair da piscina foi difícil. Sair no 0 graus, era realmente 0 graus ali. 0 graus. Bem-vindo ao Alasca. Toma aqui, $1.000. Puxa, até que enfim. Mas por quê? Pagamos a cada residente $1.000 para que as petrolíferas destruam a beleza natural do nosso estado.
Tô em casa! Mas aí, dia seguinte, a gente acordou e fomos continuar os passeios ali pela estrada, né? Nos outros pontos, né? Esse dia foi o que a gente foi mais longe na Columbia Icefields Columbia Icefield Parkway. Parkway. E é realmente a estrada mais bonita do mundo. Não, é fantástico. A gente até cruzou com uma manada, seria? Não, de manada cabras. elefante, Como é que é o conjunto de cabras? Um monte de cabra da montanha. grupo. Um grupo de cabra no meio da estrada atrapalhando a gente. Tinha muito disso. Mas esse dia a gente tinha um foi destino. a Vila do Papai Noel. A gente tinha um destino muito... que a gente ia ver a geleira. A gente ia fazer um passeio no meio da geleira lá, que chama Columbia Icefield. E, de novo, na estrada, indo pra lá, a gente foi subindo e é maravilhosa. A estrada tinha vários pontinhos pra parar, né? Mirante pra cá, mirante pra lá. Sabe uma saidinha de carro, assim, que você só encosta e dá uma andada? E esse foi um dos lugares mais incríveis, assim, uma coisa absolutamente despretensiosa, mas foi uma arinha cheia de pinheirinho. A gente se deu no meio de uma vila que a gente falou que era a Vila do Papai Noel. Porque eram todos Não era os pinheirinhos. vila, era só no meio do mato ali. Mas era um meio do mato mágico. Realmente só faltou o Papai Noel. Eram uns pinheirinhos com neve. Pinheirinho de Natal, com neve. E nevando. Nevou. Tava nevando. Foi a coisa mais natalina que eu já fiz na minha vida. Foi a coisa mais bonita. E realmente só faltou o Papai Noel. Então, assim, é nisso. É essas paradas randômicas, assim, que você fala, vamos encostar aqui? Vamos ver o que é. E era coisa linda, mas era a coisa mais linda que eu já tinha visto sempre. Vamos encostar ali. Nossa, que coisa mais linda que eu já vi. Encosta ali. Foi. Essa, olha, vá. Foi. Mas o nosso destino era a geleira lá, o Icefield, né? O Columbia Icefield. Pra vocês terem uma ideia, é o que a gente falou que essa estrada pro norte é pra Jasper, a Columbia Icefields, digamos, é a principal atração da estrada, ela fica meio que bem no meio. Era 2/3 do caminho, dava tipo umas 2 horas, 1h30, 2 horas de estrada. Quer dizer, pra Jasper ainda faltaria 1 hora. A gente foi até lá e parou por lá e voltou. Isso, de lá a gente desceu, né? Mas a gente não foi mais pra frente. Mas, cara, esse lugar... Tinha um hotelzão, inclusive, me lembrava o hotel do Iluminado. Era engraçado. Ele tava vazio já, ele já tava fechado. E aí, o que acontecia? Esse hotel ficava de frente, bem de frente pra essa geleira enorme, descendo no meio das montanhas. E a gente comprou um passeio que a gente subia num busão, mas é um busão pra andar no meio do gelo. Ele tinha uns rodão, assim, uns pneus de 2 metros de diâmetro pra realmente andar no gelo, andar na geleira. E ele levava a gente até lá em cima na geleira, lá no meio do gelo mesmo, né? E era muito louco, porque esse passeio, assim, ele passava por uns lugares, assim, a estradinha era tudo na neve, era tudo no gelo e tal. Era meio assustador, assim, ele passava em cima de uns buracos de gelo, era muito doido. Chegando lá em cima, na geleira, a gente desce do ônibus, a gente pode andar ali, tem uma área que eles preparam pra gente, né? Mas eles falavam assim, não fique fora da trilha, porque pode ter buraco no gelo, que você não sabe o quão profundo que você cai lá, você pode se ferrar, né? Então eles preparavam uma área ali pra realmente pros turistas ficarem. E aí eles cravaram uma bandeira do Canadá ali bem no local e ficou um ponto de foto muito legal, né? Uma das fotos mais legais que a gente tirou, né? A gente deu sorte de uma menina fotógrafa que manjava muito de tirar foto, tirar de nós uma das fotos mais legais que a gente tem desse lugar. Sim. Mas você sentia aquele vento gelado vindo lá de cima da geleira. Foi mais uma experiência, assim, incrível dessas únicas na vida, sabe? Ir de busão até o meio de uma geleira enorme. Mas aí quando a gente desceu da geleira, né, como a Ju falou, que a gente subiu lá mais ou menos 2 horas em direção a Jasper, a gente voltando pra Banff, né, descendo de novo pra sul, a gente foi parando em mais algum desses pontos, de mais lagos e mais coisas interessantes que tinha pra ver nessa estrada, porque realmente não é à toa que eles falam que é a estrada mais linda do mundo. As paradas são inacreditáveis, né? A estrada é bonita e as paradas são bonitas. Acho que a gente parou num Emerald Lake, que era entre todos era um dos, assim, menos... É lindo e maravilhoso, mas não era tão famoso. Isso. Uma das paradas foi no Peito Lake. Peito Lake. Esse é um dos mais famosos, ele é muito lindo. Qual que era o lance do Peito Lake? Você para no estacionamentinho e você tem que subir uma trilha morro acima pra chegar no mirante pra ver ele lá de cima. E, cara, a vista desse lago é aquele lago azul, turquesa, bem forte, sabe? Parece que ele é aceso de tão claro que ele é. Com todo o matagal em volta, com montanha. É aquele cenário que a gente já falou. Mas a vista dele lá de cima do topo desse mirante é incrível. É lindo, é muito lindo. Ele é um lago mais recortado, então ele fica bem bonito. Ele tem um formato bem bonitinho, assim, né? Bem diferente. Parece uma mão. Um lobinho. É verdade, um lobo, é verdade, olha. É um lobinho. É verdade. Eu lembro, acho que a gente parou mais uns outros 2 lagos lá, eu já nem lembro o nome de todos eles, porque tinha tanta parada, tinha tanto lago, e todos eles encontrando com os ônibus dos turistas.
Mas aí encerramos o dia voltando lá pro nosso hotel em Banff e de novo parando lá na Piscina, porque piscina, é obrigatório, porque é maravilhoso. e passando um friaca do caramba pra entrar e sair da piscina. Sim. E aí, o nosso terceiro dia em Banff, a gente guardou pra fazer finalmente o Lake Louise, que era o lago, né, que a Ju falou no começo do episódio, que meio que originou toda a vontade de ir pra essa região, né? Sim. É o lago mais famoso. Esse lago, ele já tinha uma estrutura também, era bem estruturado, com estacionamento, tinha um motel que deve ser uma fortuna pra ficar nesse hotel, que fica bem na beira do lago, lotado de turista também ali na boca, ali, né, na entrada do lago. Mas esse é o mais famoso Esse é mesmo. o mais ele, famoso. ele é o cartão postal. Quando você pensa em lago no Canadá, é ele que você vai vir à sua cabeça. Exatamente. E a gente pegou e foi fazer a trilha em volta dele. Mas, gente, vocês não têm noção de como é lindo esse ambiente também. De novo, a gente tá se repetindo, óbvio que a gente tá se repetindo, mas Desculpa aí. é aquela visual daquele lago azul, bonito, turquesa, com montanhas nevadas no fundo. Não, esse dia tava bonito. E o dia tava aberto. Tá claro. Tava claro, exatamente. E a gente andou na trilha em volta dele e fomos até, digamos, a outra extremidade dele. E lá a gente já viu até, por exemplo, uma pequena camada de gelo formando assim em cima da água, sabe? Porque já tá começando a congelar. É. Não, e tinha gente andando de caiaque, lembra? Tinha, os caras andando de caiaque no meio do No lago. meio do lago. Cara, foi um visual inacreditável A também. gente tá falando muito feio. A gente tá sendo chato aqui. Até eu tô irritado com tanto que a gente tá repetindo a mesma coisa. Mas aqui em volta do Lake Louise, como a Ju falou, tinha várias trilhas. Tinha trilhas de horas, tinha trilhas de dias. É uma pena que a gente realmente não tinha tempo. Eu prometo que eu vou tentar fazer esse episódio lá no YouTube pra vocês verem as fotos. No mínimo, na capa do episódio vai estar umas fotos aqui do Lake Louise. Mas esse dia que a gente reservou só pra realmente fazer o Lake Louise acabou sendo o nosso último dia em Banff. Depois a gente voltou pra cidade, né? A cidade tava toda bonitinha já, com várias árvores ficando amareladas já, porque era o começo do outono já, né? E foi essa a nossa estadia no Canadá. Porque o dia seguinte, a gente acordou ainda em Banff, mas a gente pegou o carro, fomos até Calgary. Era o dia de ir embora. Que era o dia de ir embora do Canadá. O voo era mais tarde. Isso. A gente saiu cedo de Banff, né? Nosso voo era 6h30. Então a gente tinha uma hora e meia de estrada até Calgary e falou, vamos conhecer o que tem em Calgary. Deu uma pesquisadinha, não é uma cidade super turística assim. Uhum. O grande, que pareceu sempre como, principal talvez ponto é o zoológico. É muito famoso mesmo esse zoológico de Calgary. Isso. Além do parque zoológico, que é sempre interessante, né? A parte que a gente mais gostou é que realmente lá em Calgary foi que a gente pegou as árvores mais amarelas. Foi mesmo. A gente conseguiu tirar umas fotos lindas em árvores. Dentro do zoológico mesmo. Dentro do zoológico, as árvores já estavam super amareladas, folha caindo, assim, bem visual outono mesmo. Eu adoro outono. Outono de Canadá, sabe? Eu adoro outono e foi bem legal. Foi muito bom mesmo. Mas assim, zoológico, né? Tinha lá os pinguins, tinha um monte de bicho. Era diferente, pelo menos não eram os mesmos bichos que a gente tá acostumado a ver lá no safari do Animal Kingdom, né? Sim. Foi só, na verdade, uma parada pra matar tempo pra ali. matar tempo até a gente ir pro aeroporto. Isso. Meu filhote ama tanto o Alasca que tá aplaudindo de montão. Lisa, por que não tá aplaudindo? Mas, pai... Palmas pro Alasca. Mas aí a gente pegou o voo de Calgary para Las Vegas. Gente, esse foi um dos voos mais divertidos da vida, porque foi um voo direto pra Vegas, de um lugar que tava indo basicamente pessoas locais de lá pra curtir o final de semana, porque ainda isso aí, olha, era sexta-feira. Isso. Então a gente pegou... O voo da alegria. O voo da alegria. Um monte de jovem, nos seus 20 anos, 18 anos. Galera indo fazer despedida de solteiro. Tinha despedida de solteira. O povo entrou no avião já assim... Os caras já estavam de sombreiro dentro do avião. Já. Os canadenses de sombreiro dentro do avião pra ir pra Las Vegas, porque era uma sexta-noite. Vocês têm noção? Os caras já estavam bêbados dentro do avião. Foi um dos aviões mais divertidos que a gente já pegou. Porque realmente, assim, quando a gente vai pra Vegas, você não vai pra Vegas. Você vai pra Dallas, Miami, ou qualquer lugar pra fazer uma conexão, só aí você vai pra Vegas. Esse não. Esse já era o party plane. Você sabe? Valeu, foi muito divertido. Foi. Uma curiosidade foi que a gente faz a imigração pra entrar nos Estados Unidos no Canadá. No Canadá. Foi maravilhoso. E aí você desce no terminal local. No terminal local. É como se fosse um voo doméstico, né? Isso, é verdade. A gente saindo do Canadá, a gente já fez a imigração lá em Calgary.
saindo antes de entrar no avião. Sem fila nenhuma, não Sem tinha fila ninguém. nenhuma, não tinha ninguém. E não é aqueles americanos mal encarados, se bem que Las Vegas, a imigração de Las Vegas é tranquilaça, né? É uma das melhores imigrações. Mas assim, foi interessante, porque como a gente chegou em Vegas, a gente ficou como se fosse um voo local. Então a mala saiu rápido, foi tudo rápido. Foi muito bom. Foi excelente, porque ele desce num terminal interno Isso. em Las Vegas. Essa foi a segunda vez que a gente esteve em Vegas. A gente ficou hospedado no hotel que a gente depois, pela segunda vez, que a gente repetiu o mesmo hotel da viagem de 2009, né? Que foi Sim. o Stratosphere. Mas a gente não gosta mais de ficar Don't nesse go hotel. there. Não aconselhamos isso. É muito melhor ficar mais pro meio da strip, lá na área melhor ali, perto do Bellagio, no Paris, no Link. no Qualquer coisa entre o Planet Hollywood. O Planet Hollywood e o Treasure Island tá bom. Isso. Ficar lá no Stratosphere é zoado. É que é muito barato, né? É mais barato. Era, né? Agora tá tudo caro. Mas enfim, não vamos chorar por isso agora. Mas aí, como nesse dia a gente chegou à noite já, a gente só deu uma voltinha. O dia seguinte, obviamente, foi mais um dia de Vegas. A grande ponto desse segundo dia nosso em Vegas foi que a gente assistiu um show lá no Caesar Palace, lá no Coliseu do Caesar Palace, um show do Elton John. Cara, foi um show tão legal. Como é legal, o show dele era muito bom lá. É. O engraçado foi o seguinte, a gente comprou o ingresso ultra barato pra nesse show. A gente pegou a promo da promo. Pegou uma promoção, sei lá, o ingresso era $30. Foi absurdamente barato. Era o último assento da casa. Era o último. A gente tava literalmente encostado. Assim, não tô exagerando. A gente tava encostado contra a parede no último. No último nível, no topo do teatro lá. Porque era o assento mais barato que tinha. Pelo menos não tinha uma coluna na frente da gente. Não, olha, como o teatro é muito bem desenhado, a gente foi excelente. Deu pra aproveitar muito. Sim. Hoje eu talvez teria, até sabendo que ele se aposentou e não vai mais fazer show, eu talvez teria gasto um pouco mais pra ficar mais na frente. Sim. Mas olha, deu pra aproveitar muito bem. Foi ótimo. Não, o show foi incrível. Nossa, eu chorei. Eu não sei o que me deu nesse show. Assim, quando ele começou Your Song. Assim, Nossa, não, mas o visual, o palco é totalmente cheio de painel de LED. A gente já tinha visto a Cher lá. E aí viu ele, né? Então foi... Nossa. E em termos de música... né, Muito né, melhor. Eu prefiro muito mais o Elton John. com Não, certeza. a Cher dubla, né? O Elton John toca com uma banda. Então é outra potência. outro nível. E a acústica é muito boa. Sim, não, o teatro é excelente. Teatro é excelente. Então foi o melhor show que a gente já viu. Bom, eu vi Celine Dion também, não é nada mal, mas... Então a curiosidade Animal. fica porque assim, a gente comprou o ingresso tão barato que quando a gente foi comprar uns drinks pra gente tomar, foi mais caro o drink do que o ingresso que a gente pagou pra ir ver o show. Foi. Eu me arrependo um pouco, eu acho que ainda mais sabendo... A gente não sabia que ele ia se aposentar, porque ele tinha uma residência lá, né? Sim. Então, mas infelizmente acho que essa foi a última vez que a gente... Primeira e única vez. Sim. Mas valeu muito a pena. Valeu. E acho que Las Vegas não vale ficar muito, porque é cassino, outlet de manhã, Walmart, cassino. E a parte boa mesmo, diferente, foi o Elton John. Foi o show do Elton John, exatamente. Esse que foi o chance. É. A gente ficou 3 noites em Vegas essa vez só. Foi curtinho. Foi curtinho. A gente só basicamente ficou final de semana. Uhum. Mas aí, quando a gente acordou depois do terceiro dia, pegamos o carro. Aí ninguém é de ferro, né? Ninguém de ferro, obviamente. A gente é meio maluco nesses roteiros. Nossa, fala a verdade. totalmente Tem nada a ver, né? Que A gente é vergonha. completamente idiota. A gente pegou o carro, pegamos a estrada e fomos pra Los Angeles. A gente se hospedou ali em Anaheim, perto dos parques da Disneyland, né? A gente chegou à noite, obviamente, a gente só deu uma volta lá pelo Downtown Disney, mas no dia seguinte a gente acordou lá no nosso hotelzinho em Anaheim, a gente foi conhecer pela primeira vez o Disney California Adventure, né? Não vamos ficar também aqui brigando muito, porque a gente já falou muito mais detalhadamente disso em outros episódios aqui, especialmente da nossa última viagem de 2019, mas como foi a nossa primeira visita, foi a primeira vez que a gente se encantou, por exemplo, com a Cars Land lá, que é fantástica, né? Sim. E a gente pegou, acho que o dia muito cheio, a gente não conseguiu aproveitar muito bem o parque. Gozado, eu lembro muito pouco dessa visita aí. Eu lembro que a gente não saiu, a gente gostou do parque, mas a gente não saiu com uma boa impressão, porque ele tava tão lotado. E também a gente tava cansado. Depois dessa viagem toda, a gente já tá falando do dia 22 de uma viagem, né? Então, foi pesado, né? Então, esse passeio aqui foi... A gente não aproveitou direito, a gente não conhecia direito o parque, a gente nem se preparou tão bem pra ir nele, eu acho. E tava muito cheio, eu lembro que tava muito cheio o parque, muita fila. Mas eu acho que foi ok. A gente na época já gostou do California Adventure. Sim, não foi sim. nada muito diferente disso. Sim. No dia seguinte, a gente pegou o carro. Eu tava hospedado em Anaheim, a gente catou o carro e fomos conhecer o Universal Studios de Hollywood,
Mais um dia chuvoso, por incrível que pareça. O parque tava preparado lá pra Halloween. A gente não foi pra ver o Halloween, mas como tinha decoração de Halloween no meio dele lá, a gente pôde ver alguma coisa e tal. Mas foi um dia ok. Acho que o parque tava até vazio. A gente conseguiu. Mas a gente fez uma besteira imensa nesse dia. A gente não fez o tour. A gente não fez o tour, porque a gente era muito burro. A gente era muito burro. O tour é a coisa mais especial, aquele que a gente comentou em detalhes num outro episódio aqui. A gente não fez o tour. A gente não fez o tour. A gente tava realmente muito cansado. A gente tava cansado. E era longo, lembra? A gente achou que a gente não deu a devida importância pro tour, porque a gente não se preparou, a gente pegou no mapinha, falou, um tour de cenário. A gente não... isso deve ser bobagem. A gente não se preparou, não pesquisou antes, né? Foi realmente um erro estratégico. Isso. E não vimos o tour. Não vimos. E o dia seguinte disso, a gente foi pra Disneyland. Foi quando a gente conheceu, a gente entrou pela primeira vez na Disneyland, né? Território sagrado. Mas eu acho que, como a Júlia falou, todo o cansaço da viagem como todo. E o dia estava muito cheio, o parque estava bem lotado por causa de Halloween, coisa do tipo. A gente não conseguiu aproveitar muito bem a Disneyland. A gente foi na maior parte das atrações que a gente queria ir e tal. Mas acho que realmente a gente tava esgotado já dessa viagem. A verdade é que a gente não teve a melhor primeira impressão da Disneyland, não. Demorou muito tempo pra gente realmente curtir lá e... É que assim, essa foi a nossa primeira vez lá. A gente não aproveitou do jeito certo, nem a Disneyland, muito menos o Universal Studios Hollywood. A segunda vez que a gente voltou pra Disneyland foi com a Maroca, em 2016. E ir com a Maroca em parque é complicado por causa das paradas pra fumar. Era muito chato isso. Tem que ficar toda hora... Vai numa atração, vai pro fumódromo. Vai comer alguma coisa, volta pro fumódromo. Então, isso cansava também muito. Então, a gente não teve uma segunda boa impressão também da Disneyland. A gente só realmente se apaixonou e fez ela direitinho agora em 2019, quando nós fomos pela terceira vez, que a gente, apesar de também ter sido uma viagem cansativa, que foram os últimos 3 dias de uma viagem longa que a gente já tinha passado por Orlando, mas lá a gente se dedicou, né, na Disneyland, no California Adventure. A gente se dedicou 3 dias só pra ele, no hotelzinho ali na boca da entrada do parque, estudando e entendendo melhor o parque antes, sabe? Então, aí valeu. Aí foi quando a gente falou, ok, agora entendi a magia desse lugar aqui. Mas assim, foi a conclusão de uma viagem incrível, que a gente conheceu cenários absurdos e paisagens inesquecíveis. A vida normal, a gente deveria ter voltado de Calgary de volta pro Brasil. Sim. Mas como a gente não sabe brincar, a gente ainda fez assim. Exatamente. Mais uma semana, vamos esticar pra Las Vegas. Vamos esticadinha, Mas foi incrível. Porque a gente queria, vamos aproveitar, vamos conhecer a Disneyland que a gente não conhecia ainda, né? Então, mas realmente, teria sido muito mais lógico, correto e lógico se a gente tivesse deixado pra fazer isso no outro dia. Mas, cara, foi uma viagem louca, né? Completamente maluca, onde a gente passou por Seattle, Alaska, com paradas em Juneau, Skagway, Ketchikan, Victoria no Canadá, Vancouver no Canadá, Banff no Canadá, Calgary no Canadá, Las Vegas e Los Angeles. São 10 cidades numa viagem só. Então, vocês podem ver como a gente brinca falando, tem que planejar a viagem direitinho, mas, cara, na hora que você quer fazer a viagem, você quer conhecer tudo que você pode conhecer possível, né? Mas é isso, assim, fica aqui nosso relato, nossa lembrança de viagem, né? Pra quem quiser, que tá com saudade dos nossos relatos de viagem. A gente tá com saudade de viajar. Muita. Mas o que dá pra fazer agora é lembrar das viagens já feitas. Então é isso. Mais alguma coisa, Ju? Não, vambora, vamos viajar. Biden. Libera Biden. Vai, a gente quer dar o nosso dinheiro pra você, cara. Aceita o dinheiro. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí deste relato de lembrança de viagem, né? Foi uma viagem bem legal, que eu lembro dela com muito carinho. Vontade de fazer outras. Mas é isso, vamos ficando por aqui. A gente se vê daqui a 2 semanas. Muito obrigado pelo seu download, pela sua audiência e até mais. Tchau, tchau! Tchau! Muito bem, agora para finalizar, vamos ao agradecimento nominal aos nossos amigos colaboradores que assinaram algum dos nossos planos aí lá no PicPay de Busch Gardens acima e recebem aqui ao final de todo episódio o agradecimento nominal como parte de suas recompensas individuais.
Então vamos lá começar pelo grupo Busch Gardens, com a Beatriz Amorim, Bruno Ferreira, Daniel Gropo, Érica Rabelo, Mariana Miura Suzuki, Pedro Fogolin e Regina Lopes Papa. Do grupo Disney Springs, Alex Marques dos Santos, Amanda Paixão da Silva, Ana Laura Ladeira, Ana Luísa Araújo, André Luiz de Marca, André Delgado Ditsin, Arjuna Conde, Bárbara Carvalho, Bruno Rodrigues, Camila Moro, Danilo Queiroz, Débora Mendonça, Fabrício Santiroque, Jorge Alfradique, Gregório Fonseca, Jansen Silva de Araújo, Joatan Carvalho de Souza, José Brasiliano, Juliano Esteves, Juliano de Castro Ribeiro, Karina Henriques de Oliveira, Lilian Cardoso, Lisiane Schoutag, Loreta Bretos, Lu Pimenta, Luiz Eduardo Vasconcelos, Marcelo de Barros, Pamela Roriz, Rafael Antônio de Samota, Rodrigo Amorim, Rogério Martins, Rogério Vidal, Thalita Finger, Tatiana Lovental, Vanessa Fagundes, Vanessa Krolikowski e Varley Tosh. Do grupo Universal Studios, a Ana Levinspool, André Serviuk, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Cristiano Silva, Daniel Maia, Diego César de Meira, Diogo Fedose, Diogo Macedo, Evandro Faina, Evandro Grenze, Nanda Caminha de Moraes, Frederico Linhares, Gilberto Alves Morales Filho, João Coelho Rua, Juliana Iori, Lucas Carneiro, Maurício Geronasso, Olavo Fatback Neto, Paulo Vitor Lacerda, Rafael Cidrini e Thiago Costa. Do grupo Walt Disney World, Bernardo Almeida, Flávio Antonângelo, João Guilherme Bentes, Leonardo Cabral, Mariana Herrera, Maiara Sampaio, Nama Saraiva, Pedro Romero e Ramsés Mendonça. A todos vocês, o nosso grande abraço e um muitíssimo obrigado por manterem aqui o Passaporte Orlando seguindo firme e forte. Grande abraço a todos.